Ele é transportado para um mundo onde os humanos foram extintos e se torna o herói mais poderoso. Shin era um estudante comum que começou a jogar o novíssimo jogo VR MMORPG chamado The Gate. Este era o jogo mais avançado da época e conquistou o mundo. Os jogadores podiam explorar o mundo livremente, escolher sua própria raça e derrotar monstros poderosos junto com seus amigos. Este jogo era um sonho realizado para todos, mas um dia, este jogo popular se tornou uma armadilha mortal. Os servidores ficaram congestionados e as pessoas ficaram presas lá dentro sem poder sair do jogo. Quando um monstro matava alguém, esse jogador também morria na vida real, o que criou uma onda de pânico. Mas Shin era um jogador experiente que protegeu seus companheiros de uma morte prematura e fez de seu objetivo terminar o jogo para que todos pudessem voltar às suas vidas normais. Após vários meses, ele finalmente sai de casa e de seus personagens de apoio para entrar na masmorra final e enfrentar o chefe final. O monstro avança com um ataque, mas Shin se esquiva e recua antes de avançar e desferir um golpe selvagem, cortando uma das asas. Ele pensou que isso lhe daria alguma vantagem, mas para sua surpresa, o chefe simplesmente regenera suas asas junto com seu HP. Ele percebe que precisa terminar essa luta o mais rápido possível, então avança e colide contra o inimigo antes de pular e desferir centenas de golpes em rápida sucessão, quase derrotando o monstro. Antes que o monstro pudesse se recuperar, ele usa sua habilidade especial para aprimorar sua espada e salta no ar, atingindo o monstro diretamente na cabeça, acabando com ele para sempre. Assim que o monstro desaparece, o anúncio é feito dentro do jogo sobre como o chefe final foi derrotado, o que significa que o jogo acabou oficialmente e as pessoas podem sair. Ele verifica animadamente a lista de jogadores e vê que todos estão saindo lentamente e desaparecendo da lista. Ele se certifica de que todos os jogadores saíram antes de finalmente decidir sair. Antes que ele pudesse fazer isso, no entanto, um barulho repentino faz se virar e ele percebe que um novo portal se abriu atrás dele. A curiosidade o domina e ele decide verificar para onde leva antes de sair. De repente houve uma luz enorme e brilhante, e no momento seguinte, quando ele abre os olhos, ele se encontra no meio do nada em um campo de grama. Tudo isso parece muito realista, mas ele verifica seu menu e percebe que ainda deve estar no jogo. Ele tenta sair, mas percebe que o botão de sair desapareceu novamente. Seu coração afunda ao verificar imediatamente o número de jogadores neste jogo, apenas para perceber que nenhum dos jogadores do jogo anterior foi transportado para cá e ele está sozinho. Ele amaldiçoa sua sorte, mas percebe que precisa amadurecer e resolver esse problema. Primeiro, ele usa seu pássaro mágico para levá-lo ao local onde sua casa costumava ser. Para sua surpresa, a casa que ele construiu ainda estava lá, mas de repente ele percebe que um bando de malfeitores parece estar importunando uma garota. Eles pedem à garota que diga onde está o elfo, mas quando ela se recusa a dar a informação, eles a agarram e começam a levá-la para a floresta. No momento em que ela sai da barreira ao redor da casa, um porco monstruoso aparece na frente deles, assustando os vândalos, enquanto ela desaba no chão esperando sua morte. Felizmente, Shin abate a fera no momento em que ela estava prestes a atacá-la e pergunta se ela está bem. Ela agradece por salvá-la e o leva para dentro, onde pergunta o que ele precisa. Shin fica confuso, pois esta deveria ser sua casa, mas de acordo com a garota, esta casa pertence a um elfo chamado Hai. Ele de repente percebe que Hai não é outro senão a linda NPC de cabelos brancos que ele tinha no último jogo. Aparentemente, ela é muito famosa e dona deste estabelecimento. A garota se apresenta como Tiara e afirma que pode transmitir sua mensagem para Hai por uma pequena taxa de Zelzo moedas de prata. Shin fica confuso, pois no último jogo só havia moedas de ouro, então ele produz uma moeda de ouro, afirmando que só tem isso, mas a mandíbula de Tierra cai no chão, pois aparentemente a moeda de ouro vale 10.000 de moedas de prata neste mundo. Ela pergunta quem ele é, e Shin responde que pertence à raça dos Altos Humanos. Isso choca ainda mais Tiara, pois os Altos Humanos aparentemente foram extintos há 500 anos. Shin percebe que os Altos Humanos devem ter sido os jogadores de seu mundo que saíram do jogo depois que ele derrotou o chefe final, o que significa que este mundo está 500 anos no futuro. Ele a agradece e entrega a moeda de ouro por lhe dar essa informação. A princípio, Tiara fica chocada e diz que não pode aceitar, mas logo a interesseira dentro dela aparece, e ela aceita a moeda e simplesmente a encara com descrença. Ele pergunta sobre o porco monstruoso nesta área, e ela responde que está amaldiçoada. De acordo com ela, ela costumava ter cabelos prateados como qualquer outro elfo, mas um dia, quando criança, ela foi amaldiçoada por alguém e seu cabelo ficou preto. Desde aquele dia, monstros foram atraídos por ela, e todos a odiavam. Felizmente, Hai acolheu e usou uma barreira mágica para proteger a casa para que nenhum monstro pudesse atacá-las lá dentro. Ela afirma que viverá sua vida inteira dentro da casa, o que é uma coisa bem triste. Então Shin usa sua magia para verificar seus status, e percebe que é apenas uma maldição de baixo nível que acontece aleatoriamente. Ele diz a ela para relaxar e usa uma magia purificadora para anular a maldição. A magia parece ter funcionado, mas seu cabelo mudou apenas parcialmente para branco. Ele decide verificar e a leva para fora da barreira, onde ela fica assustada no início, mas logo fica aliviada e sobrecarregada de alegria pelo fato de que agora ela pode viver sua vida normalmente. Ela começa a chorar e agradece antes de voltarem para dentro da casa. Lá, ela lhe entrega um envelope azul e diz que este é uma carta de apresentação que permitirá que ele entre na cidade como um VIP.
Ele agradece e sai da casa para conferir esta nova cidade e se pode aprender algo sobre como voltar para seu mundo. Perto do portão, ele percebe que nem precisa entrar na fila e entra na cidade sem ser verificado, e imediatamente vai para a guilda dos aventureiros para se registrar. Enquanto ele estava comendo, o mestre da guilda se aproxima dele e o leva para a sala dos fundos para verificar o envelope azul. Ele verifica se é falso, apenas para perceber que o envelope é totalmente genuíno, e então ele diz a Shin que este envelope é extremamente importante, pois com ele pode viajar por qualquer cidade sem ser verificado, ficar em qualquer guilda e até ter uma reunião pessoal com o próprio rei. Ele diz para ele ter certeza de que o cartão não será roubado, e ele promete mantê-lo seguro. Ele ataca o monstro, mas ele bloqueia antes de revidar, enquanto Shin salta antes de recuar. Ele percebe que este monstro é mais forte do que ele pensava e parece ter uma arma lendária. Ele avança contra o monstro e ataca novamente, mas mal causa dano porque sua espada está quase quebrada. Ele sabe que tem apenas mais uma chance antes que a espada quebre, então ele se fortalece como Goku e avança contra o demônio, desferindo um golpe poderoso que apaga o monstro enquanto a espada é jogada para longe no céu. Ele se sente mal porque queria aquela espada, especialmente agora que sua espada está quebrada, mas simplesmente pega o cristal que caiu como recompensa e sai da área por enquanto. Acontece que a espada voou e acabou caindo dentro da câmara da princesa deste reino, que ficou chocada ao ver isso, enquanto seus guardas se perguntavam se estavam sob ataque. A princesa lhes diz para se acalmarem e percebe que a arma é um item lendário, o que não é algo muito comum de se ver. Ela diz aos guardas para verificarem a arma e também descobrirem quem a jogou dentro do castelo. Shin acaba voltando para a cidade onde encontra uma grande multidão reunida em torno dos restos esfarrapados de um bando de soldados. Ele pergunta e descobre que os soldados estavam vagando pela floresta do norte após relatos de pessoas desaparecendo, então eles foram verificar, mas acabaram sendo atacados por um monstro incrivelmente forte que matou a maioria deles enquanto os restantes fugiram feridos. O guarda pergunta se Shin sabe algo sobre isso, mas ele mente e afirma que não sabe de nada, pois estava colhendo ervas. Depois disso, ele retorna à Guilda dos Aventureiros, onde encontra a recepcionista chamada Cili. E mesmo dentro da guilda, ele descobre que todos estão falando sobre as florestas do norte, pois aparentemente muitos monstros têm aparecido lá ultimamente. Ele se vira para ela e relata que acabou matando um monstro gigante chamado Caveira e queria que a joia que ele deixou cair fosse verificada. Cilica fica completamente chocada enquanto Shin continua sobre como o monstro tinha uma espada gigante que acabou desaparecendo, enquanto sua própria espada acabou sendo danificada durante a luta. Cilica chega perto dele perguntando como ele pode falar tão casualmente sobre algo tão louco, mas Shin responde que teve apenas um encontro casual e não era seu objetivo lutar contra a besta. Nesse momento, uma elfa de cabelos verdes chamada Elsa chega e pergunta qual é a comoção. Cilica se aproxima de Elsa e sussurra em seus ouvidos sobre como Shin acabou matando o monstro lendário Caveira. Shin diz a elas que não tem nada para provar que matou Caveira, pois os itens que ele deixou cair eram muito fracos e básicos, enquanto a espada acabou se perdendo. Elsa acha que Shin deve estar mentindo sobre matar tal monstro e pede a Cilica para verificar a joia. Cilica diz a Shin para esperar aqui enquanto ela verifica a joia, então ele se vira para Elsa e pergunta se monstros como Caveira aparecem com frequência por aqui. Ela diz a ele que os monstros nascem de ressentimentos e pecados de pessoas que morrem de forma horrível, e como muitas pessoas acabaram morrendo na Floresta do Norte, ela agora está cheia de cadáveres e é um local perfeito para os monstros viverem. Ela diz a ele que geralmente os monstros lá são de nível bem baixo, então a presença de Caveira lá é um grande mistério. Shin diz calmamente a elas que pensou o mesmo, pois nunca viu um Caveira de nível 359. Isso choca completamente as duas garotas, que se perguntam se Shin está brincando ou não. Elsa imediatamente diz a Cilica para verificar o nível da joia e se vira para Shin, dizendo que se ele estiver dizendo a verdade, então isso significa que ele é mais forte que um grupo completo de aventureiros de patente A. Ele pede a ela para manter isso em segredo por enquanto e ela concorda e depois vai comer alguma coisa. Enquanto espera sua comida, um homem alto vestindo um vestido roxo estranho entra, e todos ficam quietos ao redor dele, parecendo assustados. O homem se aproxima de Shin e abaixa sua lança, que Shin reconhece como um item lendário. O homem se senta do outro lado e se apresenta como Will e pergunta se ele é novo aqui. Shin responde que veio há alguns dias e Will ri disso e afirma que a única razão pela qual Shin não tem medo dele é porque ele não o conhece. Ele afirma que é conhecido como vampiro por aqui porque sua lança tem a habilidade de sugar a alma de qualquer inimigo que tente cruzar seu caminho. Shin não se importa muito com isso e diz a ele para comer em silêncio, pois ele tem trabalho a fazer. Mais tarde naquela noite, ele vai a uma biblioteca para descobrir mais sobre este mundo e lê um livro, apenas para aprender que este mundo é basicamente o mesmo do jogo que ele costumava jogar. Mas a raça dos altos humanos foi extinta, o que significa que ele é o último neste mundo, o que pode ser perigoso se pessoas mais descobrirem. Enquanto isso, o mestre da guilda convoca uma reunião onde discutem os recentes desenvolvimentos com Shin, pois acontece que ele estava dizendo a verdade e a joia é de fato de nível 359. Um dos guardas reais pede ao mestre da guilda para deixá-lo conhecer Shin, porque esta manhã uma espada enorme voou para a câmara da princesa, e eles acreditam que Shin está conectado a essa ocorrência, e a espada pode pertencer ao monstro Caveira.
Por outro lado, Shin está sentado perto de uma fonte comendo alguns lanches quando avista uma pequena garota fera olhando para sua comida com olhos famintos, então ele oferece a ela um pedaço e ela felizmente o pega. Enquanto ele se perguntava se a criança estava perdida, Will acaba se aproximando deles. Acontece que Will cuida de algumas das crianças que vivem no orfanato da igreja, e essa garota foge sempre que fica entediada. Ele diz a ela para voltar para a igreja, mas antes de ir ela se aproxima de Shin e sussurra em seus ouvidos que ele deveria salvar a raposa na Floresta do Norte. Shin não tem ideia do que ela está falando, mas decide verificar. Na manhã seguinte, ele vai até a casa de Tiara, onde pede a ela para transmitir uma mensagem para Rai. Ele diz que tem tentado enviar um e-mail diretamente, mas não consegue. Tiara parece confusa e pergunta do que ele está falando, então ele diz a ela que tem cartões mágicos que pode enviar diretamente para a pessoa que deseja, mas eles não estão funcionando quando ele tenta enviar para Rai. Para demonstrar que os cartões funcionam de outra forma, ele sai da cabana e envia um e-mail para Tiara, o que a choca, e ela pergunta se pode ficar com alguns. Ele felizmente lhe dá os cartões e diz para ela entregar um envelope para Rai junto com uma espada que ele produz. A espada supostamente pertence a Rai, porque no jogo ele a forjou para ela usando itens dropados de muitos monstros míticos, e só ela pode usá-la. Ele pede a Tiara para transmitir a mensagem a ela que se ela se lembrar da espada e de quem a fez, ela deve contatá-lo. Depois disso, ele segue para dentro da floresta para verificar o que a garota fera estava falando, e de repente a névoa engrossa quando ele se aproxima de um templo encoberto. Ele entra no lugar de aparência misteriosa e espia o santuário apenas para ver uma pequena raposa branca deitada no meio de um círculo mágico. Ele se aproxima dela e examina a fera, apenas para descobrir que a raposa foi amaldiçoada e envenenada. Ele imediatamente usa sua magia purificadora ultra forte para curá-la, e a raposa volta à consciência. De repente, ele sente que algo está errado e verifica seu mapa para ver que está sendo cercado por inimigos. Ele sai para encontrar um caminhão cheio de esqueletos zumbificados andando com espadas nas mãos, com a intenção de matá-lo. Ele diz à raposa para ficar firme enquanto ele tira uma lança de seu bolso mágico e em apenas 2 golpes mágicos extremamente poderosos, acaba com a vida de todos os monstros. Depois de destruir todo o grupo sem nem suar, ele verifica seu mapa mais uma vez, pensando que tudo está limpo quando avista que há mais 2 monstros por perto. Acontece que as estátuas perto do portão eram monstros petrificados que finalmente se libertam e o atacam. Ambos são nível 605, o que é insanamente alto, mas ele desvia de seus ataques e tenta usar sua magia de amarração sombria para prendê-los. Os monstros se mostram bem fortes e liberam uma névoa espessa como fumaça mágica que cobre completamente toda a área, cegando Shin e machucando a raposa, enquanto as feras atacam Shin da escuridão enquanto ele tenta desviar. Ele continua desviando de seus ataques enquanto tenta pensar em uma saída para esse problema quando a raposa o direciona para o círculo mágico dentro do santuário. Ele corre imediatamente para dentro e, para sua surpresa, a fumaça se dissipa e ele consegue ver claramente. Antes que pudessem atacar, ele usa sua magia especial de ligação lendária e assim que são presos, ele libera todo o poder de sua lança e em um golpe devastador, ele destrói completamente ambos os monstros da existência. Logo a fumaça se dissipa, então ele verifica a raposa mais uma vez. Mas, para sua surpresa, a raposa acaba sendo um monstro nível 211 chamado Elementail, que era o monstro de nível mais alto presente no jogo. Essa foi uma sorte realmente grande, pois ele decide manter a raposa como seu pet, que poderia acompanhá-lo em sua jornada para encontrar um caminho de volta para casa. Ele começa a voltar, mas percebe que, considerando quão rara e incrivelmente forte essa raposa elemental pode ser, isso poderia se tornar problemático, pois algumas pessoas poderiam atacá-lo e tentar roubá-la. Para garantir que isso não aconteça, ele decide formar um vínculo com a raposa, no processo conhecido como domar. Depois que uma fera é domada, apenas seu dono pode ver as estatísticas, e assim, todos pensarão que ela é apenas uma raposa normal. Ele se vira para a raposa e pergunta se ela gostaria de ser domada por ele. E, para sua surpresa, a raposa parece disposta a fazer isso, pois confia nele depois que ele salvou sua vida. Ele inicia o processo, e depois de um tempo, a raposa é domada com sucesso. Ele nomeia sua nova companheira de equipe Yuzu e volta para a capital. Ele retorna à guilda onde encontra as recepcionistas, que ambas querem receber seu relatório. Ele pergunta a qual delas ele deve entregar o relatório, e as irmãs começam a discutir. Ele não se importa com essas coisas, então ele vai até o quadro de avisos, onde nota uma missão estranha. Parece ter sido colocada diretamente pela igreja, e não revela nada, apenas pedindo que um aventureiro com habilidade se aproxime deles. Ele acha isso muito suspeito, mas ao mesmo tempo, ele também está curioso sobre isso. Ele decide pegar o aviso e ir para a igreja, pois assim ele também poderia conhecer Millie. Ele chega à igreja onde encontra uma freira chamada Tria. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e ele responde honestamente que não sabe muito sobre a igreja, mas veio aqui depois de verificar a missão. A freira imediatamente se interessa e pergunta se ele é um portador de habilidade. Ele diz a ela que revelará tudo, mas que gostaria de coletar algumas informações também. Ele pergunta se Millie, a garota fera, está por perto, e a freira parece desconfiada, mas o leva de volta para o quarto de hóspedes. Ele espera imaginando que poderes Millie possui, já que ela lhe disse para salvar a raposa antes. Finalmente, a porta se abre e Millie entra na sala, feliz em vê-lo. Ela imediatamente corre até ele e começa a abraçá-lo.
o que suaviza um pouco a freira, pois ela afirma que agora sabe que ele não é uma má pessoa, porque Millie geralmente não gosta de companhia. Ele pergunta se pode começar a conversa de negócios agora, e a freira lhe dá permissão. Ele imediatamente olha para Millie e pergunta se esta é a raposa que ela disse para ele salvar. Millie olha para a cabeça dele e alegremente afirma que é realmente a raposa que ela pensou que estava em perigo, e agradece por salvá-la. Shin sorri e diz a Yuzu para agradecer a Millie, pois foi ela quem pediu para ele salvar sua vida. Yuzu imediatamente desce e agradece a Millie, enquanto Shin se vira para a freira e pergunta sobre a missão. Ela diz a ele que ele deve ser um portador de habilidade para poder ver a missão, o que faz Shin perceber que, embora ter certas habilidades fosse muito comum em seu mundo, deve ser algo muito raro neste novo mundo. Ela diz a ele que eles estão procurando um portador de habilidade em particular que possa ensinar essa habilidade a uma das freiras da igreja. Ele pergunta se eles querem habilidade de cura ou de maldição, mas a freira balança a cabeça e afirma que, devido a certas circunstâncias, eles realmente precisam aprender a habilidade de purificar. Ela olha para baixo, pensando que não há como esse cara conhecer a habilidade, mas Shin simplesmente responde que é um incômodo aprender essa habilidade. Ela fica chocada e pergunta se ele quer dizer que conhece a habilidade, e Shin responde que sim. Ela pergunta se ele aceitaria a missão, mas ele responde que quer algo em troca pelo trabalho. Ela começa a falar sobre ouro e dinheiro, mas ele diz que não está interessado nisso e gostaria de ser pago de outra forma. Assim que a freira estava prestes a quebrar seu voto de celibato, Shin a interrompe e diz que simplesmente quer saber detalhes sobre a igreja e sobre os poderes que Millie possui. Ela parece incerta sobre isso, e faz sentido, mas Shin sabe muito pouco sobre este mundo, e ter a igreja como sua informante seria muito útil. A freira estava tendo dificuldade em tomar a decisão, mas Millie fala e diz a Traia que está tudo bem e que ela pode confiar em Shin. Traia acaba aceitando o conselho de uma criança de 6 anos e diz a Shin que pode dar a ele todas as informações sobre quem entra e sai da igreja, juntamente com outros detalhes. Ela então lhe diz que Millie tem o poder de um oráculo e pode prever o futuro às vezes. Ela nunca errou em suas previsões nenhuma vez. E é por isso que eles tentam manter isso em segredo, porque alguns homens maus podem tentar levá-la para benefício próprio. Para evitar que isso aconteça, Will geralmente fica por perto, e como ele é um guerreiro tão temido, as pessoas se afastam e não mexem com eles. Ele então pergunta quando ela gostaria de aprender a habilidade, mas Traia responde que não é ela quem deve aprendê-la, mas a neta do padre anterior por motivos religiosos. Mais tarde naquele dia, Shin tenta se misturar com as outras crianças, mas todas parecem encantadas com a raposa bonita, enquanto ignoram completamente Shin e Millie. Shin não sabe como se aproximar das crianças, mas Millie já se cansou e queria acariciar Yusu, então ela o chama para perto de Shin e então o pega em seus braços, abraçando e acariciando a bela fera. Todas as crianças observam com espanto e ciúmes, mas quando Shin tenta falar com elas, elas fogem. Uma das crianças mais velhas se aproxima dele e pergunta se ele é quem vai ajudá-los. Shin responde que aceitou a missão e pede mais informações sobre ela. A garotinha diz a ele que atualmente a igreja não tem um padre, então há 2 candidatos. O candidato mais promissor é um homem que quer destruir o orfanato completamente e construir sua própria casa aqui. Shin pergunta por que ele destruiria o orfanato, e a criança responde que porque todos odeiam esse homem, e ele também é um pouco ganancioso. Shin pergunta por que Tria não pode se tornar a padre, mas a criança diz a ele que apenas uma pessoa com a habilidade de purificar pode se tornar padre, e a outra candidata é Hash, a neta do falecido padre. Ela implora a ele para ajudá-los, e ele diz para não se preocuparem. Mais tarde naquele dia, ele encontra Hash, que parece ser uma garota legal, mas bastante desajeitada e descuidada. Ele se apresenta e afirma que vai ensiná-la a magia de purificação, mas avisa que isso dependerá totalmente de como ela pratica e se ela consegue completar o treinamento. Ele então pergunta se eles conhecem algum lugar onde monstros de alto nível aparecem, e Traia responde que há um local muito conhecido na floresta distante. Antes que ele possa obter mais informações, a porta se abre e Will entra, com uma carranca no rosto, e pergunta por que ele aceitou a missão. Ele pergunta o que ele pede em troca, e Shin honestamente conta sobre seu acordo com Tria. Will acha que eles estão confiando nele um pouco demais, já que ele ainda é um aventureiro novato sem nome, mas Millie insiste que Shin está bem. Will ainda coloca sua lança em sua garganta e o avisa que se alguma informação sobre o poder de Millie vazar, ele o matará com as próprias mãos. Will então pergunta mais sobre a habilidade de purificar e como aprendê-la. Então Shin explica que você primeiro precisa ter uma gema sagrada com você, que é muito difícil de encontrar. Depois disso, você precisa derrotar mais de 200 monstros mortos-vivos e cada um deve ter pelo menos nível 150. A coisa boa é que apenas o golpe final importa, então seu plano é enfraquecer os monstros até a beira da morte para que Hash possa matá-los facilmente. Até Will fica chocado com isso porque monstros de nível 150 não são brincadeira. Shin, no entanto, os tranquiliza dizendo que pode fazer isso e insiste que a parte mais difícil teria sido encontrar uma gema sagrada. Mas graças ao poder do Plot Armor, ele já tem a gema, então eles podem começar o processo imediatamente. Eles decidem começar a missão à noite, e todos eles voltam para descansar. Enquanto Shin descia para comer algo, ele é emboscado por Will, que o esperava, e ele o leva para uma taverna para conversar. Eles têm uma conversa profunda entre homens, enquanto Will explica que, de acordo com os mitos,
De tempos em tempos nasce uma pessoa conhecida como o Escolhido, que tem todo o conhecimento e memórias de sua vida anterior e é extremamente forte. Shin se pergunta como isso soa semelhante à sua história de reencarnação, quando de repente ele recebe uma mensagem de Tierra, que afirma que Hai respondeu e disse a Shin que ela quer encontrá-lo no momento em que voltar do trabalho. Depois disso, Shin tira sua carta de recomendação para se exibir para Will. Mas surpreendentemente ele também tem uma. Eles se conectam, o que fortalece ainda mais seu vínculo, e algumas horas depois descem para a Floresta Escura. Eles caminham por um tempo depois de finalmente encontrarem sua primeira onda de monstros. O monstro cachorro os ataca, mas Shin imediatamente os congela no ar e diz a Rash para usar sua magia de cura para matá-lo. Ela estava insegura no início, mas rapidamente lida com eles. Will cuida da próxima onda de esqueletos com sua lança e Rash também os destrói. Depois de matar várias ondas, eles finalmente vão para as profundezas, onde Will usa seu cartão de aventureiro para abrir uma barreira, que foi colocada para impedir novos aventureiros, pois esta área é perigosa. Eles entram na área e imediatamente Shin nota alguns monstros em seu minimapa. Will vai à frente para lidar com os que estão à frente, enquanto Shin enfraquece os próximos e deixa Rash terminá-lo. Ele diz a ela que quando ela aprender a magia de purificação, ela mesma poderá se tornar nível 150. Finalmente, Will volta com um monte de cadáveres e entrega a Rash, que grita de horror com a visão. Enquanto isso, muito mais fundo na floresta, a princesa e seu grupo estão lidando com um monstro gigante. Ela usa sua espada gigante para acabar com o demônio e percebe que sem essa espada que veio pela janela, matar esse monstro teria sido muito difícil. Ela então diz a um membro de seu grupo para ajudar o outro grupo, então ela corre para o lago próximo. O outro grupo parece estar em seu limite, mal conseguindo sobreviver contra o monstro gigante, mas a dama de cabelos brancos entra na briga e usa seus golpes ultra rápidos para fatiar o monstro em pedaços e quebrar seu núcleo ao meio. Ela pousa no chão e seu cabelo começa a voar, enquanto o cavaleiro percebe que é a famosa elfa de cabelos brancos, Hai. Hai usa um feitiço chamado Cura Ampla para curar imediatamente todas as feridas que os cavaleiros sofreram. O Capitão Cavaleiro se ajoelha diante dela e agradece, e ela diz que não teria conseguido derrotar o monstro se eles não tivessem enfraquecido. Com isso, Hai parte para investigar as regiões próximas em busca de mais monstros, e pede ao Capitão da Noite para sinalizá-la se algo acontecer. Ela corre estilo Naruto pela floresta, e a única coisa em sua mente é que em breve poderá reencontrar seu mestre. Enquanto isso, Will está enfrentando um monstro esqueleto gigante sozinho, e ele consegue derrubá-lo com um único golpe de sua lança. Ele pede a Rash para finalizar o monstro, e ela lança a magia de cura no núcleo quebrado do monstro para derrotá-lo. Ela de repente começa a brilhar enquanto o monstro é derrotado, e Shin diz que é apenas o efeito especial para dizer a ela que ela está apta a aprender uma nova habilidade. Rash parece distraída e Will pergunta se ela está bem. Ela explica que sua mente de repente se encheu de informações sobre como usar uma habilidade. Shin a parabeniza e diz que agora eles devem retornar rapidamente para a cidade. De repente, Yuzu percebe algo e enquanto Shin olha ao redor, seu olhar também fica preso em algo. Will e Rash também olham na direção e encontram a energia escura de toda a floresta se reunindo no céu. Will diz que é a matéria mágica que reanima criaturas mortas em monstros. A esfera escura no céu termina de absorver a matéria mágica e, em seguida, começa a mudar de forma enquanto desce para o chão. Ela assume a forma de um monstro cavaleiro gigante, e Shin lê seu status para descobrir que é um Lorde Caveira de nível 804. O monstro de repente salta alto no céu e atinge a barreira lançada pela Guilda dos Aventureiros, quebrando-a junto com a esperança de Rash de escapar do local viva. O monstro pousa de volta no chão e olha para Shin e seu grupo, e eles instintivamente sabem que devem fugir. O monstro gigante ruge e invoca um exército de monstros esqueletos para cercá-los. Will entra em pânico e pede a Shin para ajudá-lo a romper a horda de monstros para que possam escapar, mas ele responde que vai ficar aqui. Shin remove o limitador que havia colocado em seu poder, e Will fica sobrecarregado ao ver suas verdadeiras habilidades. Shin declara que não pode deixar os monstros vagarem livremente e causar destruição, então ele os deterá aqui. Ele pede a Will para voltar e levar Rash e Yuzu com ele, e lança um buff de aprimoramento físico nele. Will tenta agarrar Yuzu, mas ela se agarra firmemente a Shin, recusando-se a soltá-lo. Ele entende os sentimentos dela e a deixa ficar com ele. Ele então usa um poderoso feitiço de raio para destruir todos os esqueletos à sua frente, e abre uma passagem segura para Will e Rash fugirem. Shin então invoca sua espada e avança contra os monstros. Yuzu usa um ataque de chama fluida e derruba um grande número de monstros de uma vez, mas o monstro gigante ruge e chama mais monstros para ajudá-lo. Em resposta, Shin usa um poderoso raio vermelho para aniquilar os monstros esqueletos, e o brilho de seu ataque é testemunhado por Hai, que voa em direção à sua localização. Shin percebe que seu ataque derrubou muitos monstros, mas seu minimapa está cheio de pontos vermelhos. Ele suspira, esperando que Hai pudesse vir ajudá-lo e então ele seria capaz de lutar melhor. Assim que ele deseja isso, um ponto azul aparece no minimapa, voando em sua direção e limpando todos os monstros no caminho. Shin entende o que isso significa e imediatamente foge do campo de batalha para chegar a um campo de flores. Lá, ele encontra Hai e eles se olham dramaticamente com pétalas de flores voando no ar.
Shin pergunta se ela tem estado bem, mas então os monstros esqueletos os invadem. Yuzu desce e lança uma barreira para dar privacidade a Shin, e ele agradece antes de se virar para Rai. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Rai o abraça com força. Shin se desculpa por abandoná-la por tanto tempo e agradece por cuidar da loja, mas ela o aperta com força para sugerir que ela não quer isso. Shin fica confuso porque ele ainda não domina a arte de entender mulheres, mas então ele percebe o que Rai realmente quer. Ele diz a ela que voltou para casa e ela chora ao recebê-lo. No entanto, o momento tocante dele chega ao fim quando Yusou fica sem energia e sua barreira desaparece. O monstro gigante aparece lá, e Shin diz a Rai que eles devem lidar com isso primeiro antes de colocar o tempo perdido em dia. Ambos levantam as mãos e entoam um feitiço chamado Santuário. Uma bola dourada de luz voa em direção ao céu e cria um círculo radiante lá. A luz do círculo mágico destrói todos os monstros que ela toca, e Yuzu instantaneamente recupera toda sua energia perdida. Até o monstro-chefe enfraquece após ser afetado pela luz, e Shin desembainha sua espada para finalizá-lo. Ele salta alto e atinge o monstro com toda sua força, quebrando seu núcleo. O monstro esqueleto cai, mas antes de morrer, ele diz a Shin para lhe dar seu poder. Shin fica chocado ao ver um monstro falando, e enquanto ele desaparece, ele pega seu núcleo. Depois de lidar com o monstro, Shin diz a Rai que, já que estão ali, deveriam conversar enquanto caminham. Eles chegam às ruínas de um prédio antigo e Shin conta a ela o que aconteceu no dia em que ele foi derrotar o chefe final do jogo, e como ele veio pra cá sem sua vontade. Rai também se lembra que a masmorra desapareceu de repente e também os mestres de outros NPCs. Ela sabia que Shin havia zerado o jogo, mas como ela não desapareceu, acreditava que ele ainda estava no jogo. Desde aquele dia, Rai e outros NPCs de Shin Servast o procuram pelo mundo. E então, de repente, pede a Rai para parar de chamá-lo de mestre, porque seria caótico se alguém ouvisse uma lenda como ela chamando um cara aparentemente normal de mestre. Ele pede a ela para chamá-lo pelo nome, e Rai cora ao fazer isso. Até Shin se sente um pouco fraco nos joelhos ao ouvi-la chamar seu nome. Ela então pergunta sobre o próximo passo dele e Shin diz que vai investigar um local sagrado que leu na biblioteca. Rai pergunta se ele planeja voltar para casa, e quando Shin afirma, ela se sente traída e triste. Ela sabe que essa era a resposta esperada e aceita sem reclamar. Shin muda de assunto e pergunta quanto ela se lembra do jogo, e ela responde que se lembra de tudo. Ela afirma que depois que ele zerou o jogo e todos os jogadores desapareceram, ela se tornou mais consciente de si mesma. Shi e os outros NPCs também estavam parcialmente cientes durante o jogo, mas não estavam totalmente conscientes e não podiam tomar ações independentes. Eles assistiram ao nascer do sol e depois disso decidiram retornar à sua loja. No entanto, antes disso, Rai quer saber sobre Yuzu. Shin diz a ela que Yuzu é sua parceira em uma cauda elemental, e Rai diz que sabia que a raposa era especial apenas olhando para suas caudas, mas não conseguia adivinhar que ela era uma cauda elemental. Shin expressa surpresa com isso porque ele não havia notado nada. Ele levanta Yuzu e, pela primeira vez, percebe que ela tem 3 caudas. Se isso não bastasse de surpresa, Yuzu de repente diz bom dia para ele, e Shin surta. A raposa revela que sua mente clareou depois que o grande monstro de ontem desapareceu. As coisas fazem sentido para Shin agora, e ele proíbe Yuzu de falar na frente das pessoas, então ela decide falar com ele por telepatia. Rai acredita que suas 3 caudas serão um problema, mas Yuzu pode facilmente fundi-las em uma para fingir ser uma raposa normal. Shin a elogia e enquanto Yuzu se deleita com seu elogio, Rai a acha incrivelmente fofa. Shin entende sua hesitação e a deixa acariciar e abraçar a raposa, e Rai diz que é a primeira cauda elemental infantil que ela está vendo porque todas as outras eram adultas. Eles decidem partir para a capital com isso. Enquanto isso, Will tem corrido a noite toda carregando Rash nas costas e ela está preocupada com Shin. Ele diz a ela que Shin ficará bem e então de repente ele sente algo vindo em alta velocidade em direção a eles. Ele para e se vira para encarar o que quer que esteja vindo em direção a eles, apenas para descobrir que eram apenas Shin e Rai. Rash desmaia de um ataque de pânico, e até Will não fica feliz que Shin os assustou. Por outro lado, a princesa e seus guardas se deparam com um enorme buraco no chão causado pelos ataques de Shin. A princesa acha que este buraco no chão está conectado ao aparecimento do círculo mágico no ar que destruiu todos os monstros esqueletos. Ela se pergunta quem poderia ter feito isso quando um de seus cavaleiros chega lá com a espada que Shin usou para lançar a habilidade de quebrar a terra. O cavaleiro mostra à princesa um símbolo de falcão na empunhadura da espada e afirma que um ferreiro muito habilidoso coloca este símbolo nas armas que ele cria. Ele demonstra que, apesar de danificada, a espada é poderosa o suficiente para rachar o chão com o mínimo esforço de sua parte. O cavaleiro diz que ouviu dizer que havia apenas um ferreiro no mundo que poderia forjar espadas tão poderosas. Diz a lenda que ele era um alto humano e era chamado de Ferreiro Negro Imbatível. A princesa comenta que não há mais altos humanos no mundo, e o cavaleiro concorda. No entanto, tudo o que ele queria expressar era que o guerreiro por trás do incidente deve ser alguém insanamente forte e rico por tratar uma espada feita por um alto humano como descartável. A princesa de repente se lembra que o Ferreiro Negro era o dono original da loja chamada Santuário da Lua que Rai opera. Ela planeja visitar a loja assim que chegarem à capital, e o cavaleiro pergunta a ela o que ela planeja fazer se o alto humano realmente voltar.
A princesa ri, dizendo que gostaria de desafiá-lo e talvez fazê-lo se casar com ela. Por outro lado, Will confronta Shin e pede que ele revele seus segredos agora. Shin tenta dar o crédito a Hai por derrotar o monstro esqueleto gigante, mas Will aponta sua lança para ele, pedindo que ele pare de mentir. Ele começa a apunhalar Shin, dizendo que era óbvio que ele é a pessoa mais forte ali porque ele estava usando movimentos poderosos mais cedo, e ele até os alcançou tão rapidamente. Shin só consegue desviar de suas estocadas enquanto pede que ele pare. Ele finalmente confessa e revela que é um alto-humano, e também o mestre de Rise. Will acredita nele facilmente, e então Shin pergunta se há algum registro sobre altos humanos neste mundo. Will diz a ele que há muitos registros que falam sobre quão insanamente fortes e habilidosos os altos humanos costumavam ser, e eles ainda são adorados como deuses por muitas pessoas. Shin diz que essas histórias podem ser um problema, mas ele realmente acredita que suas habilidades de ferreiro são lendárias. Logo Rash acorda e ao olhar para Shin, ela entra em pânico e pergunta se ele está bem. Ela então nota a elfa de cabelos brancos, e ao saber que ela é Hai, Rash começa a se empolgar com ela. No momento seguinte, ela é atingida por enjoo de movimento por ter sido carregada em super velocidade a noite toda. Will a carrega nas costas novamente enquanto Shin se desculpa por isso. Eles planejam seguir caminhos separados assim que chegarem ao portão, e Shin dá a Will algumas de suas cartas mágicas para contatá-lo imediatamente se algo acontecer. Will adverte que se ele usar essas cartas, ele estará em uma situação muito séria, e diz a Shin para repensar. Shin percebe que Will não quer envolver forasteiros em seus problemas, mas ele empurra as cartas para ele, comentando que não pode deixá-lo sozinho depois de terem vindo juntos até aqui. Will decide pegar as cartas e então parte para a igreja. Shin e Hai também voltam para sua loja, onde Tiara vem correndo para cumprimentar Hai. Ela nervosamente explica a ela sobre o homem que veio à loja deles, alegando ser amigo de Hai, sem perceber que o homem em questão está bem ali. Depois que Hai ajuda a se acalmar, Tiara nota Shin, que diz que eles deveriam jantar antes de falar sobre suas circunstâncias. Tiara pergunta por que ela deveria deixá-lo jantar com elas, e então Hai decide apresentar Shin como o verdadeiro dono da loja deles. Tiara surta ao ouvir isso, mas ela não pode argumentar com o julgamento de Hai. Ela se desculpa com Shin por não o ter reconhecido antes, e ele diz a ela para não ser tão séria. Ele também apresenta Yuzo a Tiara na mesma nota, e ela fica chocada ao ver uma raposa falante. Logo, Hai prepara uma refeição completa para Shin, e Tiara fica surpresa com os ingredientes porque a comida parece estar coberta por uma aura fraca. Shin diz que a carne dos pratos é de monstros fortes como o leão térmico e rei orc, e até os vegetais são itens raros. Tiara mais uma vez surta ao ouvir o nome de todos os ingredientes raros e de classe lendária, mas Shin ignora suas preocupações e pergunta a Hai sobre a aura. Ela responde que a aura é o remanescente de mana nos ingredientes, e é frequentemente vista com monstros poderosos e plantas raras. Eles começam um jantar com isso e realmente saboreiam tudo. Mais tarde, Hai diz a Shin que todos os outros NPCs estão vivendo suas vidas separadamente. Inicialmente pensaram em procurá-lo, mas depois decidiram que ele ficaria bem onde quer que estivesse, então apenas decidiram esperar pacientemente por ele. Shin parece um pouco melancólico ao ouvir isso, e então de repente a bêbada Tiara começa a dizer a ele que ele é muito sério. Hai a leva para a cama, enquanto Shin também vai para seu quarto que não mudou nada desde que ele o deixou. Yuzu já adormeceu, e Shin também se troca para roupas confortáveis para dormir. Ele se sente sonolento no momento em que se joga na cama, e acorda no meio da noite, sentindo um peso em seu peito. Ao abrir os olhos e olhar ao redor, ele encontra Hai dormindo ao seu lado. Shin entra em pânico ao vê-la tão perto e seu coração começa a bater descontroladamente. Ele toca gentilmente o rosto dela, e Hai começa a chorar chamando seu nome. Ele só consegue enxugar as lágrimas dela e pedir desculpas em sua mente. Quando a manhã chega, Shin descobre que Hai não está mais dormindo ao seu lado, mas então ele nota alguns cabelos brancos desconhecidos perto dele. Ele levanta o cobertor para ver o que está acontecendo e descobre que Yuzu se transformou em humana. Ao se levantar preguiçosamente, Shin surta ao ver o corpo nu dela, e quando ela corre para abraçá-lo, ele teme que o FBI venha atrás dele. Ele então lhe dá algumas roupas adequadas para Element Tails vestirem. Mais tarde, eles vão para a cozinha encontrar Hai e Tierra, que ficam surpresas ao ver Yuzu em sua forma humana. Ela os cumprimenta nervosamente e então todos tomam café da manhã. Depois disso, Shin pergunta a Yuzu sobre o santuário onde ela estava e o símbolo desenhado no chão. Ela não sabe nada além do fato de que se sentiu menos desconfortável dentro do símbolo em comparação com qualquer outro lugar, e Shin começa a inspecionar sua resposta em busca de pistas. Ele então pergunta a Yuzu o que ela estava fazendo lá, e ela responde que estava apenas tirando uma soneca ao sol quando de repente um desastre natural abalou o local, e ela fez o seu melhor para detê-lo. Ela ficou exausta ao gastar todo o seu poder, e então entrou no santuário para descansar. Quando pensou que ia morrer, Shin apareceu e a resgatou. Shin diz que só conseguiu salvá-la graças a Millie, e Yuzu quer agradecê-la com um presente. Hai sugere que eles levem um pão élfico feito por Tierra como presente, pois é o produto principal da loja deles. Shin comenta que eles são uma loja de armas e não um restaurante, mas Hai lembra que ele é o único que pode abrir o arsenal, então eles não poderiam reabastecê-lo em sua ausência. Shin entende e decide colocar a loja de volta nos trilhos imediatamente. Hai então lhe diz que há algo mais urgente do que a loja, e é sobre outro NPC chamado Gerard.
Shin fica chocado ao saber que Gerard ainda está vivo, pois ele é uma besta de alta patente, que só pode viver até 150 anos. Rai responde que ele pode não ter muito tempo de vida, e ele ainda está esperando que ele volte. Rai então explica que Gerard foi quem uniu várias tribos de bestas e formou a Aliança das Bestas de Farned, e se tornou seu primeiro rei. Ela explica que atualmente a aliança é governada pelo 8º rei, então Gerard pode esperá-lo. Shin confirma que Gerard não está em perigo imediato e em seguida decide viajar normalmente para encontrá-lo. Rai e Yuzu obviamente vão acompanhá-lo, e Tierra diz que cuidará da loja. No entanto, Rai diz a ela que ela não precisa ficar para trás, porque agora que Shin está aqui, ele pode carregar a loja com ele. A elfa não entende, mas Shin pede a ela para viajar com ele, agora que ela está finalmente livre de sua maldição. Ela concorda alegremente e Shin diz que eles devem começar a se preparar para a jornada agora. Ele pensa na comida e nos equipamentos que precisam comprar, e Rai comenta que ela precisa relatar sobre os caveiras para o Império também, então ela precisará agir independentemente por algum tempo. Shin não tem problema com isso, e ele planeja subir de nível como aventureiro no caminho para Farnod. Rai diz a ele para formar um grupo com ela, porque então eles podem sempre se comunicar usando telepatia. Shin fica surpreso ao saber desse recurso e adiciona Rai ao seu grupo, então sugere que Tiara também se registre como aventureira. Antes disso, Shin vai até sua forja e diz animada a Yuzu para não tocar em nada, pois algumas armas podem ser amaldiçoadas. Como tudo está em funcionamento, ele faz algumas espadas, mas a primeira espada acaba sendo boa demais para este mundo. Shin sabe que não pode vender algo assim, então ele decide tentar menos nas tentativas seguintes. Ele consegue fazer algumas espadas finas para vender em sua loja, e então Tierra aparece, pronta para sair. Eles saem da floresta e entram no mercado, o que surpreende completamente Tierra, pois ela nunca viu tantas pessoas reunidas em um só lugar. Ela pergunta a Shin se este lugar costuma ser tão lotado, e Shin responde que os horários de pico ainda nem começaram. Cada coisa no mercado a deixa curiosa, pois ela não saía há 100 anos. Ela diz animadamente a Shin que eles devem ir rapidamente à guilda e registrá-la. Shin a leva para a guilda, onde eles encontram a recepcionista, que imediatamente diz a Shin que ele foi promovido a E. Shin fica confuso porque ele ainda não completou nenhuma missão, mas a recepcionista responde que seus feitos são bem conhecidos neste momento, pois ele derrotou o monstro esqueleto gigante antes e depois foi visto derrotando uma enorme horda de esqueletos. Ela afirma que ele deveria ser promovido imediatamente, mas se o fizessem, isso criaria muita confusão, pois os outros aventureiros não gostariam. Ele afirma que não se importa com isso quando de repente o rosto da recepcionista muda, pois ela pergunta quem diabos está com ele, olhando para Tiara com ciúmes. Ela afirma que eles foram vistos de mãos dadas e pergunta se ele está apaixonado por ela. Tanto Tiara quanto Shin ficam envergonhados, pois ele afirma que não há nada disso. Ele então diz a ela que está planejando ir para o lugar chamado Farid e pergunta se há alguma missão a ser feita no caminho. A recepcionista imediatamente pega um grande registro e folheia as páginas, e afirma que há de fato uma missão, que é escoltar uma carruagem para Farid, e pergunta se ele gostaria de aceitá-la. Ele imediatamente aceita, e os dois saem para explorar um pouco o mercado. Isso basicamente se torna um encontro, mais ou menos, enquanto eles caminham pelos mercados, olhando todas as coisas diferentes sendo vendidas na área. Shin então pergunta a ela se ela quer dar uma olhada na igreja e Tiara concorda, então eles vão em direção à igreja onde avistam Rash envolvido em trabalho infantil, enquanto ela limpa o chão. Ela imediatamente corre até Shin e o cumprimenta calorosamente antes de perguntar quem é a garota. Shin explica que o nome dela é Tiara e ela trabalha no Santuário da Lua. Isso realmente choca a garota, que corre até Tiara e pergunta se ela conhece Rai ou não. Tiara explica que Rai é sua mestra, o que faz os olhos de Rai brilharem de excitação, pois ela pergunta tudo sobre como Rai é como mestre e pessoa. Algum tempo depois eles entram na igreja, onde Millie imediatamente começa a brincar com Yuzu e agradece por ele ter vindo aqui. Enquanto isso, Rash agradece por tê-la ajudado no outro dia, pois por causa disso ela foi nomeada a próxima sacerdotisa da igreja e todos estão felizes. Shin pergunta onde está Will, pois ele não o vê por perto. Eles respondem que Will saiu para investigar o outro candidato a padre, pois ele suspeita que algo está acontecendo que pode causar problemas para a igreja. Shin então produz alguns amuletos mágicos que ele criou com sua magia infundida e pede que eles os mantenham perto deles. De repente, a porta se abre e as outras crianças entram na sala, imediatamente cercando Shin, pois todas querem conhecê-lo. Tiara também não fica sozinha, pois as crianças a cercam e ela nem sabe como lidar com elas. Algum tempo depois, eles saem da igreja e Rash agradece por terem se encontrado com eles e promete proteger a igreja o máximo que puder. Eles se despedem e voltam para a guilda, onde a recepcionista estava pronta com o cartão de aventureiro de Tierra. Eles o pegam e saem novamente, pois um dia de sucesso começa a chegar ao fim. Ele leva Tierra para um beco escuro fora de vista e produz um belo cristal, afirmando que eles podem se teletransportar diretamente com este cristal. Tiara fica chocada com isso e pergunta do que ele está falando. Shin afirma que é apenas magia de teletransporte normal, enquanto Tiara lhe diz que o teletransporte em si é uma magia completamente perdida que não é realizada à era. Ele diz a ela para se acostumar com isso enquanto eles começam a se teletransportar e chegam imediatamente em frente ao Santuário da Lua. Ela ainda está um pouco abalada com o teletransporte, quando Shin rapidamente transforma o Santuário da Lua em uma forma portátil como um colar, afirmando que agora eles podem levá-lo aonde quiserem.
Um pouco depois, eles saem dos portões da cidade e encontram uma carruagem ao lado de um estranho cara de jacaré em frente a ela. Acontece que o nome do cara de jacaré é Guy, e junto com uma garota chamada Beck, eles também pegaram a mesma missão de escoltar a carruagem. Logo o dono chamado Mac vem e os cumprimenta calorosamente, e logo eles começam a viajar pelas florestas em silêncio. Enquanto viajam, eles acabam conversando fiado enquanto Guy pergunta se eles já mataram algum homem antes. Isso surpreende Tierra, que olha para Shin, e ele diz a ela que geralmente essas missões de escolta lidam com bandidos que são humanos e não monstros. A ruiva afirma que ninguém a leva a sério por causa de seu tamanho e gênero, mas ela já espancou muitos caras. Eles apresentam suas classes, e acontece que Guy é uma classe samurai de rank A, assim como Shin, enquanto Baki é um briguento de rank E. Shin percebe que Guy deve ser suficientemente forte para ser Renko e se sente um pouco melhor sobre a missão quando de repente a carruagem para. Eles saem para se encontrar cercados por bandidos olhando para eles. Shin diz a Nak para voltar para dentro da carruagem e diz a Yuzo para protegê-lo. Os bandidos parecem ter muita confiança, pois começam a zombar deles e a fazer comentários sobre a ruiva, que parece indiferente a isso. Tierra está se escondendo atrás da carruagem o tempo todo, pensando se ela algum dia seria capaz de matar um humano quando de repente percebe que Shin parece diferente, pois ele está fervendo de raiva com os comentários feitos por esses homens. De repente, ela nota mais 2 homens escondidos atrás das árvores para emboscá-lo. Guy diz a eles para recuarem, pois ele não quer matar desnecessariamente, mas o líder está confiante e sabe que ele é o único aventureiro rank A, enquanto os outros são rank E e inferiores. Shin percebe que eles devem ter alguma informação privilegiada, pois este não é um ataque aleatório, mas antes que os bandidos ataquem, uma flecha passa por um deles e então outra flecha voa, matando os 2 homens escondidos. O líder fica surpreso que eles foram encontrados, mas a luta recomeça. Um dos caras corre para a ruiva, que simplesmente se abaixa e dá um uppercut massivo que o derruba, o que os assusta. Guy imediatamente continua, cortando o cara e sua espada com facilidade surpreendente. 2 caras tentam atacar Shin juntos, mas ele facilmente os corta sem nenhum problema antes de caminhar em direção ao líder. O líder ainda está confuso, pois esses aventureiros rank E não deveriam ser tão fortes, mas Shin imediatamente corta sua espada e o espanca antes de amarrá-lo. Ele coloca sua espada em sua garganta e pergunta quem diabos lhe contou sobre eles quando Tiara agarra Shin por trás e o coloca entre seus seios enormes, o que o acalma um pouco e sua intenção mortal desaparece. Shin fica completamente surpreso com isso, enquanto Tiara fica envergonhada pensando que ela fez isso porque Rai faz isso para acalmá-la. Enquanto isso, Shin a olha confuso antes de decidir o que fazer com esse líder bandido. Eles decidem seguir em frente e sentam-se dentro da carruagem felizes que tudo correu de acordo com o plano e nem a carruagem nem o dono se machucaram. Guy diz a Shin que ele conseguiu extrair algumas informações dos bandidos, e de acordo com ele, eles foram nomeados por um grupo misterioso de pessoas que lhes disseram para capturar a carruagem, pois eles queriam um item conectado à igreja. Tudo isso é muito estranho, pois geralmente bandidos só querem dinheiro. Mas Guy explica que os próprios bandidos não tinham ideia do que era aquele item, então o plano deles era simplesmente capturar a carruagem inteira e levá-la com eles. De repente, Shin se lembra de como, na igreja, a irmã lhe disse que alguns dos altos funcionários da igreja são muito corruptos e ávidos por poder e se pergunta se este é o trabalho deles. Apesar de qualquer que seja o motivo, ele está simplesmente feliz por ter aceitado esta missão, que foi pura coincidência, mas agora ele pode investigar mais a fundo essa questão com a igreja. Finalmente, eles chegam à cidade e a missão termina quando o pequeno rei lhes entrega seus pergaminhos, que podem ser entregues à guilda como prova de conclusão da missão para que possam receber seu dinheiro de volta. Eles agradecem a Nak pela missão e Nak agradece por ajudá-lo a chegar em segurança à cidade. Se não fosse por eles 4, ele provavelmente teria morrido nas mãos daqueles bandidos. Depois que Nak sai, Shin pergunta a Guy e Baki quais são seus planos, e Guy responde que eles voltarão para sua própria cidade imediatamente, enquanto Shin responde que precisa ir para a cidade de Farnid a partir daqui. Guy lhes deseja boa sorte e espera que seus caminhos se encontrem novamente antes de partir com Baki, enquanto Shin e Tiara seguem em frente em seu próprio caminho. Ele pergunta a Tiara como ela gostou da viagem na carruagem, pois ele se pergunta como seguir em frente a partir daqui, pois Farnad ainda está longe. Ela afirma que a carruagem era bastante confortável e ele concorda. Logo ele decide que eles devem simplesmente comprar uma carruagem, pois essa seria a maneira mais eficiente e confortável de chegar a Farnet. Ambos entram em uma área enorme, forrada com toneladas de carruagens que parecem todas iguais para Shin, então ele começa a planejar como irá modificá-las completamente. Mas a Tiara diz para ele ir com calma, que eles precisam comprar um primeiro. Ela pergunta que tipo de carruagem ele está procurando, e ele diz que quer uma grande o suficiente para dormir e carregar todas as coisas deles. Ele planeja modificar a carruagem de qualquer jeito, porque não gosta de como elas são instáveis e bambas. A Tiara também acha que seria um alívio não enjoar na carruagem, e eles começam a procurar uma. Finalmente, a Tiara avista uma carruagem chique, com flores e tudo, e chama a atenção do Shin para ela, dizendo que é linda, mas também grande o suficiente para todos viajarem juntos com o Rai, se quiserem. O vendedor se aproxima e pergunta se algo lhes interessa, e o Shin imediatamente diz que quer comprar aquela carruagem colorida e que precisa dela pronta para amanhã. O vendedor sorri e pergunta se ele já arranjou cavalos para puxar a carruagem, mas o Shin responde que ainda não. O vendedor olha para ele e aconselha a pegar 2 cavalos grandes com patas fortes, porque a carruagem é bem pesada e não pode ser puxada por um cavalo fraco.
O Shin pensa em como isso seria caro e pergunta ao vendedor sobre as carruagens puxadas por monstros que ele viu algumas vezes. O vendedor responde que monstros são bem mais fortes e rápidos que cavalos, então um deles seria suficiente para puxar essa carruagem. Mas para isso, ele vai ter que domar um monstro primeiro, o que é incrivelmente difícil. Ele diz para não se preocupar e deixar a carruagem pronta enquanto ele sai com a Tiara, pensando onde pode achar um monstro, mas conclui que no fim das contas pode simplesmente usar a Yuzu como monstro para puxar a carruagem dele. De repente, ele recebe uma notificação do Rai, que diz que o trabalho dela no reino foi concluído e pergunta o que tá pegando. O Shin responde que eles estão na cidade de Bei agora e acabaram de comprar uma carruagem para seguir viagem para Farne. Ele diz que ainda precisam de um monstro para puxar, mas o Rai diz para não se preocupar, que ela vai arranjar o monstro para eles. Ela diz pro Shin esperar até amanhã, que ela tá correndo para Bei para se juntar a eles, mas vai levar pelo menos um dia. Ele diz para ela não se preocupar e vir no ritmo dela. O Rai também revela que o reino estava em alvoroço porque descobriram que o Santuário da Lua desapareceu. O Shin nunca pensou que isso teria um efeito tão grande nos reais, mas o Rai afirma que eles estavam tentando bajulá-la e falar docemente para ela se juntar ao exército real, mas ela recusou e foi embora. O Shin diz que deve ser difícil para ela lidar constantemente com gente que quer usar o poder dela. Enquanto o Rai afirma que uma vez um país tentou reivindicar o Santuário da Lua para si e ela esteve muito perto de destruir completamente aquele país naquela época. O Shin diz para ela se acalmar e encontrá-los amanhã e desliga a chamada, enquanto a Tiara o chama para uma loja de cachimbos porque gostou de um dos cachimbos. O Shin é contra drogas, então ele manda ela calar a boca e pergunta para a velha fumante sobre algum lugar decente para ficar, e ela imediatamente recomenda um lugar que ela jura de pé junto. Eles chegam ao local e encontram um hotel enorme na frente deles, que parece ridiculamente caro. Eles entram mesmo assim e perguntam ao recepcionista se tem quartos disponíveis. O recepcionista imediatamente pergunta se eles vão precisar de um quarto de casal, mas eles ficam envergonhados e recusam na hora, dizendo que vão querer 2 quartos individuais. Parece que eles têm mais integridade que minha ex-namorada. O Shin abre o quarto e encontra uma câmara linda, cheia de móveis decorados e uma cama linda. Ele fecha a porta enquanto a Yuzu pula na cama e se converte na sua forma humilde. Ela pergunta se pode falar agora e o Shin dá a permissão. Mais tarde, ele percebe que ainda falta um tempo para jantar, então decide consertar as armas dele até lá enquanto a Yuzu brinca. Um pouco depois, enquanto ele terminava a manutenção, a Tiara bate na porta dele e entra, perguntando quando o Rai vai chegar. O Shin responde que ela deve chegar amanhã, mas ele não tem os horários exatos de quando ela virá. A Tiara diz que se eles não têm nada para fazer, então deveriam simplesmente relaxar e ele concorda e pede serviço de quarto com o jantar. Depois do jantar, ele diz que vai tomar um banho quente e depois ir para a cama, ao que a Tiara responde que fará o mesmo. A Yuzu imediatamente pergunta se elas podem tomar banho juntas e ela concorda, mas em vez de ir para o quarto dela, a Yuzu acaba arrastando ela para o banheiro do Shin, onde elas começam a tomar banho. O Shin vai até a janela e começa a olhar para fora, pensando no amanhã, enquanto o Rai estava do lado de fora na floresta e finalmente encontrou um monstro digno de ser sua montaria. Na manhã seguinte, o Shin acorda com a Yuzu no rosto dele, e ele sai para encontrar a Tiara. Depois de verificar a carruagem, ele começa a modificar o eixo e adiciona alguma suspensão a ela, o que surpreende tanto a Yuzu quanto a Tiara. Logo ele recebe uma notificação do Rai, que diz que ela está fora na floresta e pede para ele encontrá-la lá. Ele pega a Tiara e começa a andar pela floresta quando ele e a Yuzu sentem uma presença forte por perto. Eles saem para a clareira e ficam chocados ao ver o Rai com uma enorme besta demoníaca ao lado dela. Este lobo divino demoníaco tem um nível acima de 750, então ele pergunta onde ela o encontrou. O Rai explica nonchalantly que o encontrou na montanha sagrada onde as bestas mais perigosas vivem. Ele diz que essa besta é muito grande para a carruagem e pode atrair atenção indesejada. Mas o Rai planejou isso e diz para a besta encolher de tamanho, o que ela faz, ficando um pouco maior que um cavalo. Logo o monstro começa a puxar o vagão deles em alta velocidade, o que parece animar o Shin. Enquanto a Tiara comenta o quão confortável a carruagem está após a modificação. O Ray concorda, afirmando que já esteve em carruagens reais várias vezes, mas esta carruagem é de alguma forma muito melhor que aquela. Enquanto viajavam, a Yuzu começa a falar com a besta na língua deles e explica que ele costumava viver nas montanhas sagradas com a mãe dele. Mas um dia, um aventureiro a matou, e ele ficou sozinho, ferido e com medo. Assim que ele estava prestes a desistir, uma elfa muito gentil o salvou e lhe deu força para treinar e se tornar mais forte. Ele surpreende a todos depois disso ao revelar que a elfa é ninguém menos que a Tiara, pois ele reconhece o cheiro dela. A Tiara a princípio não se lembra, mas de repente percebe que 100 anos atrás ela salvou um cachorrinho uma vez e o curou. O Rai acha essa história tão emocionante que decide transferir a posse para ela. Eles saem da carruagem e o Rai toca na besta e revoga sua posse, tornando um monstro divino livre mais uma vez. Depois disso, a Tiara avança, assustada no início, mas então consegue domá-lo e o nomeia Shimmer. Naquela noite, todos dormem enquanto o Rai diz ao Shin que agora a Tiara pode escolher seu próprio caminho se quiser, e eles podem descansar tranquilos, sabendo que Shimmer a protegerá. No dia seguinte, eles começam a viajar por uma floresta muito exuberante quando a carruagem para e 2 pessoas se aproximam dele.
Eles perguntam se são Hai e Shin, e começam a levá-los para Geralt, que se tornou o primeiro rei das bestas da área. Sua vila parece bonita e próspera quando eles entram, e uma vez dentro de sua casa, eles são escoltados para um quarto. Eles entram no quarto e encontram 2 homens-fera sentados ao lado de seu velho colega Geralt, que os olha feliz e diz ao Shin que nunca pensou que o veria novamente. O Shin diz a Geralt que também não pensou em vê-lo novamente, e o velho apenas ri. Ele diz que o motivo de ele ainda estar vivo depois de todo esse tempo também é um mistério para ele. Depois disso, Geralt decide apresentar os Homens-Fera no quarto. Primeiro é Wolf, o atual rei de Farnid, e sua filha Cor. O cara elefante é Van, o braço direito de Geralt, e o cara tartaruga é Rajan, seu braço esquerdo. O Shin também se apresenta, e Geralt diz para ele parar de ser tão formal e falar normalmente. O Shin pede para ele começar a falar normalmente primeiro, porque Geralt nunca o chamou de mestre no passado. O velho apenas ri e decide obedecer ao Shin, porque essa é a única maneira de aliviar a tensão nas mentes das outras pessoas na sala. O Shin não o entende muito bem, e Geralt explica que para as pessoas deste mundo, humanos de alto nível como eles são seres lendários que devem ser temidos e adorados. Logo depois, Geralt e Shin começam a falar sobre os velhos tempos, quando lutavam contra hordas enormes de monstros sozinhos. Eles riem de como eram imprudentes naquela época. Geralt quer contar ao Shin o que aconteceu nos 500 anos em que ele esteve desaparecido, e ele responde que Hai já lhe contou sobre Geralt fundando a nação dos Homens-Fera. Ele não está feliz com isso porque planejava se gabar de suas conquistas para o Shin. O Hai disse que sabia que ele exageraria as coisas, então ela contou ao nosso mestre as coisas objetivamente. O Shin simplesmente ri disso, e então o Hai sai para fazer um chá. Enquanto isso, Geralt pede ao Shin para contar mais sobre onde ele esteve nos 500 anos, e ele conta o que consegue lembrar. Eles continuam conversando até a noite, e então de repente, Geralt fica sério. Ele diz ao Shin que é hora de ir ao que interessa. Geralt revela que não tem muito tempo de vida, e o Shin fica surpreso com a súbita notícia. Geralt acredita que só lhe resta cerca de um mês, e o Shin pergunta como ele pode ter tanta certeza. Ele diz que nas últimas semanas ele vinha se sentindo estranho, e então soube do retorno do Shin por Hai. Foi quando todas as suas dúvidas foram resolvidas, e ele percebeu que como seu mestre estava de volta, o tempo começou a fluir normalmente para ele novamente. Girard acredita que foi quase como se ele estivesse esperando apenas o retorno do Shin para poder morrer em paz. Ele diz que talvez os deuses deste mundo tenham ouvido sua oração. Ele então se vira para o Shin e pede um duelo, dizendo que é seu último desejo. O Shin se pergunta se Gerard quer morrer em batalha como um guerreiro de verdade. Gerard quer ver como ele se compara a um lendário humano de alto nível com quem ele lutou ao lado. Vendo a determinação em seus olhos, Shin aceita o pedido de Gerard. O Hai também ouve isso, e ela não fica feliz com isso, então ela simplesmente se afasta. O Shin então pergunta se ele tem algum arrependimento restante, e Gerard diz que o único arrependimento é que eles não duelaram, e isso também será apagado em breve. À noite, Gerard chama os Homens-Fera importantes para seu quarto para um anúncio importante. Ele lhes diz que encontrou seu lugar para morrer. Ele explica que pediu ao Shin para duelar com ele antes que seu tempo acabe, e o duelo acontecerá uma semana a partir de agora. Wolf e sua filha ficam surpresos, mas o elefante e a tartaruga já estavam antecipando isso porque conhecem Gerard há mais tempo. A filha de Wolf, Cora, acha difícil aceitar, e ela se levanta e pergunta a todos como eles estão tão calmos falando sobre a morte. Gerard simplesmente diz a ela que viveu uma vida longa e viu gerações após gerações de seus amigos e suas famílias morrerem. Ele diz que a razão pela qual ele viveu tanto tempo será evidente para todos no dia do duelo, e diz a Cora que ela também terá que ver isso. Ela aceita seus desejos, e então Gerard declara que o duelo acontecerá na Floresta Haloa, e todos devem estar lá para testemunhar a maior luta de sua vida. Mais tarde, Gerard olha para a lua e pensa em como, quando o Shin desapareceu, o mundo ficou sem graça. Ele se arrependeu de não ter conseguido lutar contra ele e pensou que seu desejo nunca se realizaria. Agora que está prestes a se tornar realidade, Gerard só pode agradecer a Shin por retornar. A partir do dia seguinte, Shin segue uma rotina pacífica, dormindo até tarde, fazendo refeições com seus amigos e examinando algumas manoplas mágicas. Ele faz sua loja aparecer magicamente, para a surpresa dos Homens-Fera, e então conserta as manoplas com um único toque de seu martelo. À noite, ele devolve essas manoplas para Gerard, dizendo que ele pode lutar com todo o seu coração agora. Gerard o agradece, e então eles começam a conversar novamente. O dia do duelo fatídico deles é amanhã, e eles têm uma última conversa sincera antes disso. Gerard quer dar alguns conselhos ao Shin, mas ele hesita em dizer em voz alta. O Shin já percebeu que é sobre Hai, e Gerard diz que ele está certo. Ele quer saber se Shin realmente irá para o seu mundo se encontrar um caminho, e deixá-la para trás. O Shin pensa em suas memórias com Hai, e então diz que irá para casa porque é para isso que ele tem lutado. Gerard fica um pouco magoado ao ouvir isso e diz que não deveria ter feito uma pergunta tão pessoal. O Shin se deita e deseja que houvesse uma solução mágica que pudesse resolver os problemas dele e de Hai de uma vez. Eles conversam sobre como nem todo mundo pode ter seu final feliz, e então Gerard também se deita, dizendo ao Shin que ele está ansioso pelo amanhã. No dia seguinte, eles vão para o local do duelo. O Shin pede a Hai para lidar com qualquer ataque errante que venha em sua direção, e ela diz para ele deixar tudo com ela e lutar à vontade. Ela observa Gerard se despedindo também, e pede ao Shin para cuidar dele.
Todos lhe desejam boa sorte e, por outro lado, Jirard também recebe os melhores votos de seus seguidores. Com isso, ambos os guerreiros saltam do penhasco. O elefante e a tartaruga falam sobre como não veem Jirard tão feliz há muito tempo, e até Wolf diz à filha para testemunhar o sonho de seu primeiro rei se realizar. Bem no fundo da floresta, Shin e Gerard estão prontos para brigar. Eles se posicionam e soltam um grito de guerra antes de começar. Quem tá no penhasco só vê umas explosões distantes, enquanto Shin e Gerard destroem o chão com seus golpes. Eles continuam correndo pela floresta, causando explosões por onde passam. Shin manda um corte voador para cima do Gerard, que desvia fácil no ar e acerta um golpe pesado nele. Shin bloqueia com a espada, e os dois sorriem um pro outro. Os espectadores ficam boquiabertos, e Wolf diz que nunca soube que o Gerard era tão forte. Mas os veteranos e o Rai sabem que isso é só aquecimento para eles. A Tierra fica surpresa ao saber que essa não é a força real deles, e pergunta pro Rai se ela também é tão forte quanto eles. Ela responde que até ela teria dificuldade contra o Gerard. De volta à floresta, o Gerard diz pro Shin que as técnicas que ele desenvolveu especialmente para lutar contra ele não estão adiantando nada. O Shin manda ele parar de se segurar e mostrar seu verdadeiro poder, e o Gerard atende. Ele libera todo o seu poder e se transforma num lobo branco gigante. O Gerard lembra que ontem, o Shin disse que lutaria com toda a sua força, mas que não usaria os títulos que ganhou ao derrotar o último chefe do jogo, pois seria injusto. O Gerard acha que se estivesse no lugar do Shin, teria feito o mesmo, mas ainda assim quer lutar contra ele com força total. Ele diz pro Shin se preparar para enfrentá-lo, e ele responde mandando um raio vermelho na direção dele. O Gerard some bem na hora que o raio tá para atingir ele e surpreende o Shin aparecendo atrás dele. Ele ataca, mas o Shin ainda bloqueia o ataque surpresa e pergunta se é só isso que ele preparou para essa luta. Eles se separam, e aí o Gerard decide liberar sua técnica suprema. Ele junta a energia ao redor dele num punho e depois solta como um soco. O Shin decide encarar o ataque de frente e bloqueia com a espada em vez de desviar. O ataque supremo majestoso o empurra pela floresta, mas não é só isso. O Gerard aparece de repente atrás dele e começa a lançar técnicas de artes marciais de alto nível. O Shin só consegue desviar dos ataques, e ele percebe que o Gerard deve ter treinado incrivelmente duro para encadear as várias habilidades que antes ele só podia usar uma de cada vez. Ele continua sendo empurrado, e aí o Gerard o arremessa para o céu com uma habilidade poderosa. O Shin se sente culpado por ter se segurado quando o Gerard está dando tudo de si nessa batalha. Ele libera sua energia e começa a cobrir sua espada com uma aura vermelha. Ele levanta a espada e a carrega para seu ataque supremo, e é exatamente isso que o Gerard quer. Ele também carrega seu ataque supremo, e os dois disparam ao mesmo tempo. Seus ataques colidem no ar, criando uma esfera de energia gigante onde as forças opostas dos ataques tentam se sobrepujar. Shin e Gerard também se chocam, e como resultado dos ataques de alta intensidade, suas armas são destruídas. No momento seguinte, o Gerard aparece atrás do Shin e lança um ataque surpresa nele. O Shin percebe que vai ser perigoso, mas o Gerard não consegue socá-lo. Seu punho toca suavemente o estômago do Shin, e então ele começa a cambalear para trás. Ele cai e se apoia numa rocha, e então de repente começa a tossir sangue, deixando o Shin preocupado com ele. A transformação do Gerard se desfaz, e ele sorri, dizendo que parece ser o fim para ele. O Shin diz que está impressionado porque ele o pegou com aquele último movimento. O Gerard ri, dizendo que não viveu 500 anos à toa. Ele fica satisfeito por ter conseguido acertar seu mestre, e então pergunta para o Shin se ele pode fazer algo por ele como recompensa. O Gerard sabe que o Shin ainda estava escondendo parte de sua força, e ele quer testemunhar isso. O Shin fica surpreso com suas palavras, mas ainda decide realizar seu desejo. Ele salta para trás e então libera uma quantidade insana de energia que abala toda a floresta. Enquanto Gerard testemunha a explosão de energia, ele comenta que não tinha ideia do verdadeiro poder do Shin. Ele se despede, e o Shin só diz que eles se verão mais tarde. O Shin expande sua energia, e o Gerard fecha os olhos enquanto é consumido e derrotado por ela. Logo, o Shin retorna ao penhasco com o Gerard inconsciente nas costas. O Wolf e outros Homens-Fera correm para cuidar dele, mas o Shin diz para eles não ficarem tão tristes. Ele revela que o Gerard conseguiu acertar um humano de alto nível, e isso significa que ele está no mesmo nível que um agora. Os dois veteranos dizem para a garota chorando olhar para o rosto sorridente do Gerard, e dizem que ele morreu sem arrependimento. Ela enxuga as lágrimas do rosto, dizendo que o Gerard riria se os visse assim. O Shin, no entanto, está de costas para todos, porque não consegue encará-los com suas emoções transbordando. Logo, o funeral do Gerard é realizado e começa a chover. Os cidadãos da floresta o lamentam enquanto seu caixão é levado para o local de descanso tradicional deles. O Wolf e outros se transformam e o Ivan para prestar suas últimas homenagens ao seu primeiro rei, e o Shin observa tudo sozinho à distância. À noite, o Rai o encontra olhando para a lua e corre para abraçá-lo depois de sentir a tristeza que ele carrega dentro do coração. Ela pergunta o que ela pode fazer para aliviar o fardo dele, e ele começa a chorar em seu abraço, dizendo que, embora seja o que o Gerard queria, é muito triste perder um amigo. Alguns dias depois, Shin, Rai e Tiara exploram o mercado. Rai e Tiara estão usando orelhas de garota gata que escondem suas orelhas de elfo, que de outra forma chamariam muita atenção. A Rai diz que isso vai ajudá-las a se misturar bem com as pessoas aqui e lembra que o Shin costumava chamá-las de itens de cosplay.
Ele fica nervoso com isso porque foi ele quem as criou em primeiro lugar, mas não sabia que teria 2 cosplayers em seu grupo. A Rai cora ao perguntar pro Shin como ela fica com essas orelhas, e ele diz que ela parece uma waifu furry, fazendo-a corar ainda mais. Ela se afasta para encontrar alguém que é outro dos personagens NPC que o Shin criou. Ele conheceu o personagem Dragonoid Suede por acaso durante o funeral do Gerard, e eles estão se atualizando hoje. Eles entram num hotel de prestígio onde os dignitários de várias nações que vieram ao funeral do Gerard estão hospedados. O Shin pergunta para Rai se o Suede também é um monarca como Gerard, e ela explica que embora ele tenha sido o primeiro imperador do Império Dragão Killmont, ele cortou laços com a família imperial agora. No momento, o Suede vive livremente, pois o atual Imperador Dragão é uma pessoa muito capaz. Eles chegam aos aposentos do Suede, onde seu mordomo pede pro Shin e os outros esperarem na sala de espera enquanto ele chama seu mestre. O Wolf diz pro Shin que só o acompanhará até aqui porque está ocupado e deixa sua filha Quar com ele. Shin e as garotas estão na sala de estar. Quando o Suede chega, ele tem um ar de vaidade ao redor dele, e ele dispensa rapidamente seu servo. Shin o cumprimenta, e então de repente o Suede cai de joelhos, expressando sua alegria ao ver que seu mestre finalmente retornou. Ele jura servir o Shin novamente, que percebe que o personagem do Suede era assim. Ele fica envergonhado e diz que eles deveriam ir com calma, pois estão se encontrando depois de tanto tempo. O Suede não tem certeza sobre isso, mas quando a Rai diz que está tudo bem, ele decide aceitar o comando de seu mestre. Ele se levanta e diz que também ficará relaxado perto do Shin a partir de agora. Mas primeiro, ele pergunta para Rai por que ela está usando as orelhas e o rabo de gato. Ela responde que é para agradar o gosto do Shin, e ele pede para ela não dar a ele a ideia errada. Eles se sentam para conversar depois disso, e discutem como Gerard morreu como um guerreiro orgulhoso. Depois disso, o Suede pergunta o que ele planeja fazer agora, e o Shin responde que irá ao lugar sagrado para pesquisar. O Suede diz que também se juntará a ele depois que for para Killmont e voltar, e o Shin gosta da ideia de se juntar a ele novamente. O Shin decide ir embora com isso, mas então ele se lembra de algo. Ele invoca uma alabarda que é a arma pessoa do Suede e a devolve para ele. O dragão fica encantado em receber sua arma depois de todo esse tempo, e o Shin diz que até cuidou da manutenção. O Suede percebe que a alabarda parece ainda mais poderosa agora, e o Shin explica que seu controle de mana melhorou ultimamente, então ele melhorou o poder da alabarda em 5 vezes. O Suede fica impressionado com o crescimento de seu mestre e todos os outros ficam chocados. Mais tarde, Shin e as garotas vão para a Guilda dos Aventureiros. Ele planeja aumentar seu rank para ver, então pega um trabalho para matar goblins. A Cor fica curiosa para vê-lo em ação, então pede para acompanhá-lo. Ela diz que tem mais trabalho na floresta e o Shin fica curioso sobre isso. A Core diz para ele que vai investigar a floresta em que ele lutou com o Gyrd para ver se ela está crescendo adequadamente. O Shin pede para ela deixá-lo se juntar a ela na investigação também, porque ele também quer ver. Depois disso, eles vão caçar goblins, e cada um deles derrota um goblin. Em seguida, eles verificam a condição da floresta que se recuperou quase completamente do dano que sofreu durante a luta de Shin e Gyrd. A Core diz a todos que eles precisam examinar o crescimento das árvores e também coletar qualquer nova erva que virem na área. Mais tarde, Shin retorna à guilda para entregar a prova de que completou seu trabalho, e a recepcionista diz que ela também tem uma mensagem para ele. É de Barlax, o mestre da guilda da cidade anterior, e Shin parece se lembrar dele. A mensagem diz que ele foi convocado ao Palácio Real imediatamente, e a Tierra pergunta se ele tem algo a ver com a família real. Shin não acha, mas então ele se lembra que ele mandou a espada gigante do monstro esqueleto voando no primeiro dia que pousou no palácio. Ele percebe que precisa resolver esse assunto rapidamente, e Ray e Tierra estão prontas para se juntar a ele. A Cor diz que não pode sair do país, mas o Shin diz pra ela não se estressar com isso. Ele então pergunta pra ela quando o pai dela tá livre porque ele tem algo pra dar a ele. À noite, a Core leva a Shin pro quarto do Wolf, onde ele lhe entrega as manoplas do Gerd. O Wolf fica espantado ao vê-las porque foram destruídas no duelo. O Shin diz que ele as criou em primeiro lugar, então ele poderia facilmente consertá-las também. Ele acrescenta que o Gerd queria que elas fossem passadas pro Wolf após sua morte, então ele já mudou as configurações de proprietário das manoplas também. O Wolf fica surpreso com este último presente de seu mentor, e o Shin pede para ele experimentar as manoplas. Ele as veste e sente o poder transbordando. O Shin então diz a ele que cabe a ele escolher o herdeiro de suas manoplas, e ele concorda com essa responsabilidade e dá um soco no punho dele. No dia seguinte, Shin e sua gangue deixam o País das Feras. Assim que chegam à floresta, Shin usa um cristal para se teletransportar de volta para o lugar onde a loja deles ficava. Assim que chegam ao destino, seu minimapa mostra que há 3 figuras hostis por perto observando-o. Infelizmente, ele estava usando uma habilidade de furtividade e os espiões não conseguiram vê-los. A Rai diz que eles podem estar preocupados com o desaparecimento da loja porque devem ter esquecido que ela pode se mover. Ela de repente fica triste ao perguntar pro Shin se ele também vai desaparecer um dia de novo. Ela começa a corar depois de dizer isso e começa a andar em direção à cidade, deixando o Shin para trás. Ele fica sem palavras com isso, e a Tierra pergunta o que o está incomodando. Ele responde que não tem certeza do que é esperar por alguém que talvez nunca volte e se pergunta se ele pode fazer isso.
A Tierra simplesmente diz que ele não pode fazer isso porque ele é humano, e o senso de tempo deles é muito diferente do dos elfos. Ela explica que para raças de vida longa como eles, perder a razão de viver pode transformar suas vidas em um inferno, e é por isso que eles não pensam muito sobre isso e apenas fazem o que deveriam fazer. Ela também diz pro Shin parar de ficar sério em momentos estranhos e ele fica confuso com a observação dela, mas a Rai concorda com a Tierra, fazendo-o ficar ainda mais envergonhado. Depois disso, eles chegam à Guilda dos Aventureiros, onde a irmã da recepcionista vai buscar o mestre da guilda. Shin pergunta para a recepcionista por que ele foi convocado, mas ela não sabe nada sobre isso. Mas ela afirma que Shin não é um aventureiro comum. Era óbvio que ele seria convocado em breve. A recepcionista o provoca, dizendo que ele sempre viaja com mulheres bonitas, e ele nervosamente tenta dizer a ela que ele tem alguns amigos homens também, como Will, e que eles até trabalharam juntos no passado. Isso choca todo mundo na guilda, e eles ficam desconfiados e receosos com Shin. A recepcionista pede para ele confirmar mais uma vez, porque Will não é o tipo de pessoa que forma grupos, e há muitos boatos sobre ele por causa de sua natureza. Shin diz que Will é fácil de ser mal interpretado, e nesse momento a recepcionista número 2 chega para convidá-lo para o escritório do mestre da guilda. O mestre da guilda cumprimenta Shin e então o apresenta ao velho mago chamado Herald, que avalia gemas para a guilda. Ele também examinou a gema do monstro esqueleto que Shin derrotou. Shin então pergunta ao mestre da guilda por que o palácio o convocou, mas Herald tem uma pergunta para ele antes disso. Ele pergunta a Shin se ele sabia que uma enorme espada branca voou para o palácio, mais precisamente para o quarto da segunda princesa. O velho mago diz que isso causou um rebuliço, e agora Shin está com medo porque não achava que seu erro teria consequências tão graves. No entanto, Arad diz a ele que ninguém se machucou no incidente. O problema é que a espada é feita de materiais muito bons, e é facilmente tão poderosa quanto a espada real do reino. Além disso, o guerreiro esqueleto que Shin era bastante poderoso e de alto nível, o que era fácil de ver em sua gema. Shin só consegue sorrir nervosamente com isso porque sabe que foi descoberto agora. Ele pergunta aos dois homens como eles concluíram que era ele o responsável por tudo isso. Arad diz que, como a época da caça ao monstro esqueleto e a espada caindo no palácio foram as mesmas, ele também foi chamado para avaliar a espada. Ele pôde encontrar vestígios de magia na espada que correspondiam à gema do monstro esqueleto derrotado, e isso ligou o caso a Shin. Depois disso, o palácio o convocou e a guilda não pôde recusar porque o assunto era de grande repercussão. O mestre da guilda então revela que a segunda princesa Rayone é quem convocou Shin pessoalmente porque este incidente despertou o interesse dela nele. Ele fica pasmo e pensa que a princesa quer puni-lo por seus crimes, mas o mestre da guilda diz que a princesa é uma grande guerreira que já derrotou monstros esqueleto antes, e ela deve estar apenas curiosa sobre a força de Shin. No entanto, nem o mestre da guilda nem Herald sabem seus motivos exatos. Mais tarde, Shin conta tudo para as garotas, e Rai acredita que a família real provavelmente tentará pressioná-lo a servi-los, ou tentarão fazê-lo casar com algum nobre importante. Ele fica surpreso ao ouvir sobre casamento, mas Rai explica calmamente que as famílias reais tentam agressivamente recrutar pessoas fortes chamadas os escolhidos. Shin não quer ir ao palácio agora, mas Rai diz a ele que ele pode simplesmente se recusar a servi-los dizendo que já é membro de um grupo de aventureiros. Ele concorda, mas pensa que recusar a oferta de casar com alguém sem um motivo justificável pode levar a problemas. Rai cora ao dizer que ele pode simplesmente dizer que está noivo dela, e ele gosta da ideia. No dia seguinte, Shin visita o Palácio Real, e o guarda sai para buscar seu superior para escoltá-lo para dentro. Logo, um cavaleiro de elite chamado Godras vem para escoltar Shin até a princesa Rionne. Shin lê que ele está no nível 188 e pensa que ele deve ser uma das pessoas mais fortes do país. Logo, eles chegam ao quarto de Rionne, que está esperando ansiosamente por Shin. Ela o cumprimenta e se apresenta, e então Shin faz o mesmo. Rionne diz a ele que não gosta de formalidades, então pede que ele a chame pelo nome diretamente. Ele já está perplexo, e então pergunta à princesa por que ele foi convocado. A princesa primeiro pega a espada grande e a mostra a Shin, que admite que o monstro esqueleto que ele derrotou a empunhava. Ele tenta misturar pequenas mentiras com verdades para garantir que sua verdadeira força não seja revelada, mas isso não é suficiente. A princesa acredita que Shin é um escolhido porque ele se destacou de repente, e ela já chamou mais pessoas como ele antes. Ela diz que alguns deles se revelaram assassinos, mas ele parece seguro, a julgar por seu instinto. Shin fica pasmo com a facilidade da princesa, mas ela lhe diz que tem habilidade de intuição e seus pressentimentos nunca erraram. Shin não tem tanta certeza disso, mas então Godras lhe diz que ele tem uma carta de recomendação da loja de Rai, que foi o principal motivo pelo qual eles confiam que ele não é um assassino. Com isso, Shin pede a ela para ir direto ao ponto, e Rionne se levanta para dizer a ele o motivo pelo qual o chamou ali. Em seu coração ele deseja que seja sobre casamento, mas descobre que a princesa quer que ele lute contra ela, e Shin fica mais uma vez espantado. Mal sabem eles que enquanto conversam pacificamente, uma entidade sombria e misteriosa está vagando livremente pelo palácio, atacando servos desavisados. Godra bate a mão na testa ao ouvir a princesa desafiar Shin para um treino, e pede que ela pelo menos o convide para entrar em seu serviço primeiro. Rionne diz que é importante julgar suas habilidades antes disso. Godras reclama que essa não é a maneira adequada de uma dama fazer as coisas, e Rionne diz que se ele quer servir uma princesa que age como uma garota, ele deveria servir a irmã dela em vez disso. Ela então pega a pesada mala e diz a Shin que eles deveriam ir.
Primeiro, Hayone leva Shin para a sala de teletransporte, para que eles possam ir a algum lugar onde não precisem se segurar enquanto lutam, e ele só pode concordar nervosamente. Eles se teletransportam para uma espécie de coliseu, e Rione diz que foi dito ter sido construído como um campo de treinamento para os escolhidos. Ninguém sabe para que outro propósito este lugar poderia servir. No entanto, como este lugar estava registrado no dispositivo de teletransporte, isso deve significar que este lugar é significativamente importante no passado. Isso força Shin a pensar em como a magia de teletransporte é considerada perdida neste mundo, mas eles ainda têm os dispositivos de teletransporte que os levam a destinos fixos. Hayone diz que eles devem começar o duelo agora, e pede a Shin para escolher qualquer arma que ele goste. Ele escolhe uma espada normal, e ela pega uma espada enorme e a balança com facilidade. A sessão de treino começa quando Gadras dá o sinal, e tanto Shin quanto Hayone correm um contra o outro. Suas espadas soltam faíscas quando se chocam, e então Hayone faz um movimento surpresa soltando sua espada e chutando o MC. Ele desvia do chute dela, e ambos se afastam um pouco. Hayone comenta que esperava que ele ficasse pelo menos um pouco surpreso com seu movimento, e ele responde que ficou surpreso. Em seguida, Shin ajusta suas estatísticas para serem comparáveis às da princesa e avança em direção a ela. Eles chocam espadas em uma disputa de força, mas ambos estão igualmente equilibrados no momento. Eles se separam novamente e Hayone diz a Shin que ele não precisa se segurar e ele pode usar suas habilidades também. Shin aceita a oferta e entra em posição para usar a habilidade Flashing Vigor que encanta sua espada e todo o seu corpo. Para sua surpresa, Hayone usa a mesma habilidade também. Embora com uma postura diferente, ambos correm um contra o outro e Hayone ataca primeiro. Seu ataque destrói o chão em sua linha, mas Shin consegue desviar dela de alguma forma. Ele fica impressionado com a força e as habilidades da princesa, e ela comenta que ele também é um ótimo lutador. Ela acredita que eles são lutadores de nível e estilos de luta semelhantes, e Shin comenta que isso tornará inútil para eles duelarem por mais tempo. Ele sugere terminar a batalha agora, mas Hayone quer continuar lutando. No entanto, Shin diz a ela que sua espada não vai durar mais. Ela dá uma olhada em sua espada danificada e suspira que ela não aguentou seu poder. Gadras também se adianta, dizendo que as habilidades de Shin estão no mesmo nível da princesa, e ele tem um tempo de reação decente também. Ele sugere que isso é o suficiente para sua avaliação, e Hayone decide concordar com ele desta vez. Ela declara que o duelo está concluído agora, e tanto Shin quanto Gadras ficam aliviados. Enquanto isso, uma figura misteriosa se aproxima da sala de teletransporte no palácio. Os guardas o advertem que a área é restrita e pedem que ele recue, mas ele não parece que vai obedecer. Na arena de treino, Rione pergunta a Shin se ele estaria interessado em se juntar à sua equipe. Ele pede desculpas porque não pode aceitar a oferta dela, pois prefere a vida livre de um aventureiro. Hayone é surpreendentemente compreensiva e pede que ele a diga se ele mudar de ideia. Shin então pergunta a ela por que ela não está usando a espada rara do monstro esqueleto, e Hayone diz a ele que em seu reino é costume que um homem dê uma espada a uma mulher quando a pede em casamento. Inicialmente a mulher poderia usar essa espada para cortá-lo se ele estivesse traindo, mas hoje em dia é apenas formalidade. Ela então diz que considera esta espada que caiu em seu quarto um presente de Shin, e ele pergunta curiosamente se isso significa que ele a pediu em casamento. Shin fica pasmo e tenta explicar que foi apenas uma mera coincidência, e Hayone ri, dizendo que não está considerando nada mais do que isso. No entanto, Godras informa a Shin que muitas pessoas estão conspirando para usar este incidente para julgá-lo como um criminoso, e então forçá-lo a trabalhar para o reino como uma forma de reduzir sua punição. Shin percebe que isso não parece tão improvável, mas Hayone tem uma solução para isso. Ela diz que eles podem apresentar a espada como uma homenagem a ela de Shin. Dessa forma, não será tratada como um pedido de casamento ou um crime, e ele não terá que se preocupar com a pressão política que vem com qualquer uma dessas coisas. Ela se oferece para pagá-lo generosamente pela espada e pede que ele a deixe ficar com ela, e Shin concorda prontamente. Ele nem precisa de dinheiro, e apenas pede permissão para acessar a zona restrita da biblioteca como recompensa. Rione fica chocada ao ouvir isso e insiste que a espada é preciosa demais, mas Shin assegura que o que ele mais precisa agora é de informação. A princesa aceita de bom grado o acordo deles, e eles se teletransportam de volta para o palácio. Lá, Shin nota os guardas desacordados do lado de fora e então encontra um padre no canto da sala. Rione reconhece o padre e pergunta o que ele está fazendo ali, mas o padre continua olhando para ela em silêncio. Shin, no entanto, pode ler seu status e descobre que ele foi encantado por magia negra. Assim que Gadras descobre isso, ele tenta subjugar o padre, mas nesse momento o cristal de teletransporte se ativa sozinho. Shin sente uma estranha náusea quando o cristal se teletransporta de repente, e ele logo se encontra em algumas ruínas. Depois de um tempo para controlar a náusea, ele vai verificar Rione, que pergunta o que diabos acabou de acontecer. Shin diz a ela que eles parecem ter sido teletransportados para algum lugar, e vendo as ruínas ao redor dela, Rione reconhece o lugar como a Terra Sagrada, Cálquia. Parece não haver ninguém por perto, e Shin decide sair deste lugar o mais rápido possível. Ele pergunta a Rione se ela pode lhe dizer sobre alguma cidade ou vila próxima para que ele possa pedir a seus amigos para encontrá-los lá, e ela diz que a cidade de Walmer fica perto. Antes que Shin possa fazer qualquer coisa, ele é contatado por Hai, que sentiu ele se teletransportando, então ela esteve em pânico o tempo todo.
ele a assegura que está bem, e ela diz que ele desapareceu tão rápido que ela pensou que ele tinha sumido novamente. Depois disso, Shin conta a ela toda a situação e como um padre de alto nível foi afetado pelos feitiços de encanto e confusão. Rai diz a ele que feitiços de controle mental são considerados o tabu supremo, e qualquer um que for pego usando-os é executado sem exceção. Shin acredita que há algum mentor escondido nas sombras. Ele não pode usar magia de teletransporte na frente da princesa, então pede a Rai para cuidar das coisas na capital e encontrá-lo depois disso. Com isso, ele encerra a ligação e Rai encontra Tiara esperando por notícias. Ela fica aliviada ao saber que Shin está bem, mas então Rai diz que tem alguns assuntos urgentes e precisa que ela acompanhe. Elas vão para o palácio, onde Rai diz a Tiara que Shin se meteu em problema, e a causa por trás disso parece ser um demônio. Tanto Tiara quanto Yusu entram em pânico ao ouvir isso. Rai explica que os demônios nascem da energia escura, e são bem diferentes dos monstros comuns que são corrompidos por essa energia escura. Os demônios podem se disfarçar de qualquer monstro, e também são bastante inteligentes dependendo de quão poderosos são. Rai acredita que para usar magia de controle mental, o demônio deve ser da patente de Conde, e seu nível deve estar entre 300 e 400. Tiara está nervosa porque não pode enfrentar um inimigo tão forte, mas Rai assegura que desta vez elas apenas observarão. Assim que chegam do lado de fora do palácio, Rai usa uma magia de ocultação em Tiara e em si mesma. Elas ficam invisíveis, e então Rai levanta Tiara e salta sobre o muro do palácio. Com isso, ela se prepara para se esgueirar para dentro do palácio, mas Tiara já está mentalmente exausta. Elas passam pelos guardas que não conseguem ouvi-las nem vê-las, e chegam às masmorras, onde o demônio já foi capturado. Rai apaga os guardas ali, e então usa a chave para abrir a porta da prisão. Dentro da prisão, o padre Grail está sentado em silêncio. Rai o cumprimenta enquanto remove seu feitiço de ocultação, e o padre fica chocado ao vê-la ali. Rai diz que ouviu que os feitiços de encanto e confusão foram lançados sobre ele, e o velho padre divaga sobre como ele não tinha ideia disso. Ele parece estar cheio de culpa pelo que fez sob a influência dos feitiços, mas Rai assegura que as duas pessoas que foram teletransportadas estão seguras, e elas retornarão em breve também. Grail fica aliviado ao ouvir isso, e Rai decide remover os dois feitiços de controle mental lançados sobre ele. Nesse momento, alguns tentáculos espinhosos vêm em sua direção. Rai rapidamente invoca sua espada e os corta enquanto o demônio assustador com uma dúzia de olhos em seu rosto faz sua aparição. Ela percebe que o demônio de nível 423 é um demônio de patente Conde, o que o torna bastante poderoso e inteligente. O demônio também parece conhecer Rai, que costumava ser uma grande inimiga dos demônios 500 anos atrás. Ele atira alguns espinhos nela, e ela desvia facilmente de todos eles. O demônio então a ataca com suas garras pesadas, e Rai as bloqueia, dando ao demônio uma brecha para atacá-la com suas vinhas. No entanto, Rai invoca uma segunda espada para cortar as vinhas, fazendo o demônio gritar de dor. Ele pergunta por que ela está defendendo o humano, e Rai responde que seria uma pena deixá-lo morrer por um crime alheio. Além disso, deixar um demônio vivo seria uma desgraça para a loja deles, o Santuário da Lua. O demônio conhece esse nome, e o humano alto que o possuía derrotou inúmeros demônios no passado. No entanto, ele afirma que tudo isso ficou no passado. Ele regenera suas vinhas, dizendo que todos os heróis deixaram este mundo e, gradualmente, a Era dos Humanos está acabando à medida que a corrupção se espalha por toda parte. O demônio diz a Rai para se juntar a eles porque ela foi abandonada por seu mestre. E essas palavras a incomodam. Ela desafia o demônio a repetir o que acabou de dizer, e ele faz exatamente isso. Ele diz a ela que o humano alto a quem ela serviu nunca mais voltará, e que ela deveria odiá-lo porque ele a abandonou. Rai apenas suspira diante de sua pura ignorância, e diz a ele que ele acabou de dizer algo que não deveria ter dito. Ela faz suas duas espadas desaparecerem e invoca uma terceira. O demônio a reconhece como a arma lendária que ela costumava empunhar no passado, e Rai corta sua cabeça limpa antes que ele possa perceber que o humano alto retornou. Com isso, Rai leva Tiara e Grail para fora da prisão, e todos os guardas no caminho só conseguem encará-la. Enquanto isso, o rei, sua outra filha e Gadras estão tensos na sala de reuniões. Quando Rai entra de repente, o rei se surpreende ao vê-la ali, e ela diz a ele que tem algo importante a lhe dizer. Ela primeiro fala sobre o envolvimento de demônios no incidente recente, deixando todos preocupados. No entanto, ela rapidamente segue com boas notícias sobre Shin e Rione estarem seguros, e todos ficam aliviados. Depois disso, o padre Grail pede desculpas ao rei por tudo o que aconteceu por causa dele. E o rei diz que não foi culpa dele e que ele deve continuar trabalhando como de costume. Em seguida, ele se vira para Rai e pergunta o que ela planeja fazer a seguir, e ela responde que precisa ir a algum lugar urgentemente antes de se despedir. Lá fora, Tiara pergunta a Rai como elas chegarão ao Walmart sem o vagão delas, e ela responde que simplesmente correrão o caminho todo. Tiara fica confusa com isso, mas em minutos, ela descobre o que Rai quis dizer. Por outro lado, Shin pergunta a Raione sobre a Terra Santa, e ela diz a ele que Terras Santas são cidades que caíram 500 anos atrás durante o Crepúsculo da Prosperidade. Embora ela nunca tenha entrado em uma antes, Raione ouviu dizer que muitos monstros poderosos surgem nas Terras Santas, e é preciso vários escolhidos para derrotá-los. Shin comenta que eles precisam de armas, e Raione diz que, felizmente, ela tem a grande espada consigo. No entanto, ela se preocupa que Shin não tenha nada para se defender.
Ele diz a ela para não se preocupar com ele, mas ele ainda não pode deixar a princesa saber sua verdadeira força, porque então ela nunca o deixará ir. No entanto, sair desta Terra Santa sem usar sua verdadeira força pode não ser possível. Hayone então diz a Shin que a Terra Santa de Calkia tem 4 portões, e reforços virão do Portão Sul. Ela também sabe sobre a sala de controle ao lado do portão que a abre, graças às explorações anteriores enviadas a este lugar. Em vez de encontrar o caminho, Shin decide pegar atalhos pulando o muro. No entanto, ele retorna ao chão com a mesma velocidade que decolou. Nem ele nem Hayone conseguem entender, então Shin tenta mais uma vez, mas o resultado é o mesmo. Ele pergunta à princesa como isso pareceu para ela, e ela explica que ele desapareceu assim que alcançou acima do muro e então reapareceu ao lado dela. Shin se pergunta se isso é magia de teletransporte, e para testar sua hipótese ele pula sobre a parte quebrada do muro. Mais uma vez ele é retornado à sua posição em um flash, e isso o ajuda a descobrir o mecanismo. Ele diz a Ryone para segui-lo e a leva a uma esfera flutuante de luz. Ela fica confusa, mas Shin conhece bem a esfera flutuante porque costumava ser um recurso no jogo. Ele revela que se a esfera flutuante está aqui, isso significa que esta cidade é uma masmorra, mas Ryone não acredita nele porque suas palavras vão contra o senso comum. Shin explica que é um tipo diferente de masmorra que permite que as pessoas sigam apenas uma rota específica para chegar ao próximo andar ou sair dela, razão pela qual ele não pôde pular os muros ou pelo buraco, porque a masmorra corrigiu automaticamente sua posição com seus recursos de segurança. Shin diz a Ryone que para escapar desta masmorra, elas precisam seguir as esferas flutuantes e derrotar os monstros que surgirem em seu caminho. Ela agradece a ele e diz que é sua grande sorte ter sido teletransportada para cá com ele. Com isso, Shin diz a ela que a esfera as teletransportará para o próximo local, e ele quer ir primeiro e verificar se tudo está limpo. Ele toca a esfera e é teletransportado para o próximo local, e então retorna em poucos segundos para relatar que o próximo destino está completamente seguro. Ryone pede desculpas por deixá-lo fazer a tarefa perigosa, e ele diz que não pode deixar uma princesa ir para lugares desconhecidos. Além disso, ele pode facilmente matar quaisquer monstros que surjam em seu caminho com seu poder total quando ninguém o está observando. Com isso, eles se teletransportam para o próximo local, e o radar de Shin o alerta sobre um monstro próximo. Ele a informa sobre isso, e eles cautelosamente se dirigem para sua localização. Eles descobrem que é um monstro assustador do tipo fantasma que emana uma aura aterrorizante. Shin sabe que o monstro pode usar magia de terra e vento, e ele também descobre que está no nível 531. O monstro imediatamente os ataca com um poderoso feitiço de vento, e Ryone se prepara para enfrentá-lo. No entanto, Shin a impede e diz que lidará com a tempestade, enquanto ela deve se concentrar no monstro em si. Ryone concorda, e então Shin invoca sua espada. Ele envia um corte voador que dispersa a tempestade, e ao mesmo tempo a princesa salta alto e desfere um golpe poderoso no monstro do tipo fantasma. Shin a segue e desferiu o golpe final ele mesmo. Ryone comenta que pareceu bastante fácil, e ele explica que a espada que ela tem é encantada com magia de luz, que é forte contra monstros do tipo fantasma. Então pergunta sobre a espada dele, e ele diz que é um item mítico de nível intermediário, alegando que é um de seus trunfos, mas isso é apenas uma mentira branca. Ryone de repente fica desconfortavelmente perto dele, alegando que está muito interessada nele agora. Shin só consegue recuar nervosamente dela. Eles retomam sua jornada e Shin consegue avistar vários monstros ao redor deles. No entanto, ele garante à princesa que os monstros em uma masmorra normalmente não saem de suas posições, então eles podem lidar com eles um a um. Embora ele pareça calmo por fora, ele está na verdade bastante inquieto por dentro, porque quer exibir seu poder e cuidar dos monstros em um instante. Eles encontram outra esfera flutuante e ela os teletransporta para frente. Lá, eles se deparam com um monstro slime de nível 684. Shin comenta que é um oponente problemático, mas Ryone pensa que ele está apenas sendo condescendente, porque quão perigoso um slime pode realmente ser. Ela avança contra ele apesar do aviso de Shin, mas seu ataque não causa nenhum dano ao slime. Em vez disso, ele brota alguns tentáculos que a agarram e derretem tudo que tocam. Shin ataca o slime com um ataque do tipo areia, destruindo seus tentáculos e libertando Ryone. Ela agradece a ele por salvá-la e então pergunta por que seu ataque não funcionou antes. Ele explica como ataques físicos e fracos são inúteis contra slimes e diz a ela que eles devem terminar o monstro ali mesmo, ou ele os perseguirá. Shin corre para o monstro slime gigante e usa um ataque de fogo nele. O ataque faz o corpo do slime evaporar e expõe seu núcleo, que Ryone corta em um único golpe. Eles derrotam o monstro slime com isso, e Shin diz a ela que ela fez um ótimo trabalho. Ryone diz a ele que ele fez melhor, e então comenta que ele parece estar ficando muito franco com ela ultimamente. Ele pede desculpas por isso, mas ela diz que não se importa e que não quer que nenhum deles se segure. Ela também percebe que ele tem estado de costas para ela, e ele timidamente diz que pode ver algumas coisas se ele se virar para ela. Ryone finalmente percebe que suas roupas foram estrategicamente derretidas pelo slime para o máximo de fanservice dentro das diretrizes da comunidade e entra em pânico. Felizmente, Shin tem roupas extras com ele e ele as dá a Ryone. Ela está começando a ficar desconfiada dele ter muitos itens úteis agora, mas ele apenas diz a ela que gosta de estar preparado. Eles retomam sua jornada, e Shin pergunta a Ryone se ela conhece algum ataque mágico. Ela diz a ele que conhece alguns feitiços de nível iniciante, mas eles não serão úteis aqui.
Shin tem uma ideia, mas decide contatar Rai, que está correndo em sua direção, e confirmar as coisas primeiro. Ele pergunta a ela se ele pode ensinar a técnica de encantamento de imitação para a princesa, e ela concorda com ele apenas porque é uma situação de emergência. Shin então ensina Rione sobre a técnica de encantamento de imitação, que não é tão poderosa quanto a original, mas boa o suficiente por enquanto. Ele pede a ela para criar uma pequena bola de fogo e encantar a espada com ela. A espada absorve o poder da bola de fogo, e Shin joga uma pedra nela para tentar. Rione consegue cortar a pedra e derreter parcialmente seu interior. Com isso, eles chegam à saída da masmorra, mas Shin de repente sente como se algo o estivesse sugando. Rione não sentiu nada assim, e Shin começa a se perguntar o que está acontecendo. No entanto, ele não tem tempo para investigar, então decide ir para a saída da Terra Santa, que está bloqueada por um ovo de monstro gigante. O ovo do monstro choca, e Shin tem um mau pressentimento sobre isso. O monstro que sai dele é um grifo branco com poderes de gelo. Shin percebe que ele está preparando um ataque, então ele agarra Rione e salta para longe antes que o raio de gelo do grifo congele a área. Ele continua atirando o raio de gelo neles, mas Shin consegue chegar a uma área segura, onde a envergonhada Rione pede que ele a coloque no chão. Ela pergunta o plano, e ele diz que vai distrair o grifo pela frente, e ela pode derrubá-lo por trás. Ele a garante que ficará bem, e Rione confia nele. Ela corre atrás do grifo e Shin começa a atraí-lo para uma área aberta. Ele tenta manter toda a atenção do grifo nele enquanto desvia de seus raios de gelo. Ele tira algumas adagas e as arremessa em uma direção aleatória, mas elas se dirigem para a galinha de gelo e atingem seu olho. Usando essa chance, Rione desfere um ataque poderoso contra ela, mas o grifo contra-ataca e a envia voando com um tapa de suas asas. Ela de alguma forma consegue pousar em seus pés, mas seu ataque abriu a chance para Shin terminar o monstro. Ele o atinge em ponto cego com um poderoso feitiço de fogo, derrotando-o instantaneamente. Shin pensa que eles podem sair da masmorra agora, mas então, de repente, o grifo de gelo se cura completamente. Tanto Shin quanto Rione ficam chocados porque o monstro parece ter se regenerado completamente de seus ferimentos. Ele começa a atacá-los novamente e eles só podem correr. Rione pergunta como derrotar o monstro, e Shin lhe conta um plano um tanto arriscado. Ele pede a ela para examinar o mecanismo para destravar o portão sozinha enquanto ele lida com o monstro sozinho. No entanto, há uma razão mais profunda por trás desse plano. Shin acredita que o grifo é um monstro criado por magia, e deve haver um feitiço que o está ajudando a se regenerar. Ele quer que Rione procure por esse feitiço na sala do mecanismo de abertura, que é o lugar mais provável para encontrá-lo. Ela concorda com o plano dele, mas pergunta se ele ficará bem lidando com o grifo sozinho. Ele diz a ela que ficará bem porque não é a primeira vez que ele luta contra monstros como esse. Com isso, eles seguem caminhos separados. Assim que Shin alcança o grifo, ele libera todo o seu poder e arranca sua cabeça com um único corte. No entanto, o monstro se regenera instantaneamente novamente. Shin decide usá-lo como cobaia para testar quanta força ele pode liberar com segurança agora. Enquanto isso, Rione encontra a porta para o mecanismo de abertura. Shin continua batendo no grifo repetidamente, e ele continua voltando à vida a cada vez. De repente, algo muda nele, e uma esfera branca começa a brilhar perto de sua garganta. A esfera começa a sugar Shin em sua direção, e ele percebe que é a mesma coisa que sentiu antes. Ele ataca a esfera, mas ela apenas absorve seu ataque. Shin decide deixar a esfera levá-lo para descobrir sua verdadeira natureza, mas então ele de repente se encontra coberto por uma luz dourada, e a esfera para de puxá-lo. Ele decide atacar o grifo, e corta sua asa que não se regenera. Shin percebe que, por algum motivo, o grifo não se regenerará agora. Ele desvia de seu raio de gelo e então usa um corte de fogo em seu pescoço, matando-o definitivamente. Nesse momento, Rione vem correndo em sua direção, e Shin diz a ela que conseguiu obliterar o monstro sem deixar rastros. Ela também abriu os portões, e eles escapam da masmorra. Shin a informa que seus companheiros o encontrarão na cidade de Walmer, e Rione diz a ele que eles precisam cruzar a cordilheira para isso. Por outro lado, a Rei e as outras estão fazendo uma pausa perto de um riacho, e o Shin avisa que saiu da masmorra em segurança. Ela fica feliz com isso, mas o humor dela muda de repente quando descobre que o Shin vai ter que acampar com a princesa a noite toda. Ela cancela a pausa e vai para o outro lado da montanha em disparada. Enquanto isso, o Shin e a Rione estão sentados em frente à tenda deles, e ele até traz uma garrafa térmica e umas xícaras para tomar chá. A Rione parece impressionada com isso, e ela se aproxima do Shin, tentando encantá-lo para que ele se junte ao reino dela. Ele recusa as investidas dela, e ela continua provocando até não aguentar mais e começar a rir. Ela diz que o Shin nem tenta ser educado com ela, mas que na verdade gosta disso. Como nobre, ela está acostumada a ser tratada com respeito e bajulação, então gosta de conversar com pessoas francas como o Shin. Ela começa a se agarrar e se aninhar nele, e ele não consegue mandá-la sair. A noite passa assim, mas no início da manhã seguinte, o Shin de repente percebe algo que o deixa em alerta. A Rione também sai da tenda dela, e eles veem uma horda enorme de monstros esqueléticos indo em direção ao Walmer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever para a parte 12, e confira esse anime novinho em folha sobre um perdedor que é reencarnado como um príncipe com habilidades divinas.